Fala galera, Daniel Werneck na casa. Bom, começamos aqui um novo projeto, o Million Podcast, e quem vai ser a comandante desse projeto aqui junto comigo é a minha senhorita Rafaela Seabra, minha linda esposa. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje pelo nosso primeiro podcast. Sim. Muito nervosa, diga-se de passagem. Mas para entrevistar um convidado muito legal, que é o Bruno Guerra, especialista em lançamento perpétuo e marketing digital, um grande nome. Freestaleiro. A gente é tudo. O cara é tudo. Isso aí. E é foda, e é bom. Do podcast. É porque tem gente... Exatamente. Isso aí, é aquele que a gente convida para testar. É porque tem gente que é boa que faz muita coisa, mas é boa em poucas coisas. O Guerra, ele é bom em muitas coisas mesmo. E justamente por ele ser bom em muitas coisas, a gente hoje vai levar o assunto um pouco para... É claro, a gente vai falar sobre o lançamento perpétuo, sobre a comunidade dele, enfim, mas a gente vai falar muito sobre branding, networking, marca pessoal. Legal. Exato. Eu acho que quando a gente pensa no Guerra, a gente pensa nesses nomes. Quando eu penso no Guerra, eu penso em milhões, penso em networking. Até tá... Como milhões a gente até contou, né? Exatamente. O nome do podcast, fazer aquele... Guerra, pra gente poder contextualizar a galera, a primeira coisa que eu queria saber é quem é o Guerra, tá ligado? Como é que começou a sua história? Como é que você foi cair no digital? Esse tipo de coisa. Boa. Primeiramente, queria agradecer Daniel e Rafa pelo convite. É um prazer estar aqui nessa cadeira, né? E estar nesse projeto que eu tenho certeza que vai ser algo muito grande, né, mano? Amém. Então, parabenizar também vocês pela iniciativa, né? Obrigado, irmão. Mano, o Bruno Guerra, ele é um cara extremamente simples. Um cara simplesmente, assim, gosta de coisas simples, não gosta de praticar esporte, nada assim do que o pessoal pensa quando fala de marketing digital, né? Sim. Empreendedorismo digital, o cara é uma máquina, não sei o quê. Cara, eu sou um cara simples, gosto de coisas simples. Eu me sinto feliz fazendo coisas simples, com bons amigos, etc, etc. Eu acho que isso resume quem eu sou. Sim, em questão de história, mano, como que eu caí no digital? É uma coisa doida, né? Porque eu era jogador de futebol. Sim. Joguei futebol profissional. Assim, desde os meus 4 anos de idade, o meu pai me criou para ser jogador de futebol. Sim. Tá ligado? Era uma coisa já meio que predestinada. Não, meu pai, assim, tudo que eu fiz desde os 4 anos de idade, meu pai me cadastrou na escolinha de futebol. Certo. Comecei a jogar. Tem quantos anos? 25. Sim. Então, comecei a jogar com 4 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha 15 anos de bola nas costas já. Caramba. Lá ele, né? Lá ele. Eu tinha 15 anos de futebol nas costas. E, tipo assim, uma vivência absurda. Porque meu pai me criou pra isso. Mas seu pai, ele foi jogador ou ele tinha um sonho? Ele foi jogador, chegou a profissionalizar. Só que chegou um momento que o pai dele, que foi meu avô, falou que ele era vagabundo, que naquela época, meu pai tem 64 anos, naquela época era bem diferente, né? Tô ligado. Então ele era frustrado, ele falou assim, meu filho vai ser jogador. Caraca, mano. Então ele projetou o sonho dele em mim, desde pequeno. Mas você desde pequeno, só um adendo, você desde pequeno, tinha esse sonho também no coração ou você sentia atração por outras coisas, assim? Cara, eu tinha. Sim. Eu queria ser jogador, assim, porque eu vivi né? isso. Não tem nenhum menino que não queira ser jogador de futebol quando também. Pequeno, né? E eu era muito bom, cara. Eu tinha um talento. Não, o assim, pessoal fala que até no futebol tu esculacha lá. Eu tinha um talento, cara, que de fato é, assim, um dom de Deus mesmo que eu tinha. Top, mano. E aí eu, até meus 21 anos, eu joguei futebol. Joguei profissional, joguei fora do país e tal. Mas assim, futebol e marketing não tem tanta conexão, né? Caminhos... Tipo, na verdade tem e não tem, né? Mas não são caminhos. Sim, é. Como é que você passou assim É que o futebol, ele é uma escola pra vida. Certo. Porque assim, o cara que jogou, como eu joguei, né? Então assim, você passa pelas categorias de base, você sai de casa muito cedo, você tem que ter uma disciplina de treinar 2 vezes por dia, você tem que seguir alimentação, você tem que ficar longe de pai e mãe, você tem que lidar com pressão, você tem que lidar com caras lá querendo assim, acabar contigo, pessoas querendo... até te machucar de propósito. Machucar. Então assim, você encara o mundo real, que é o mundo mal, né? Muito cedo. Muito mais cedo que muita gente. Né? Tem pessoas uma casca muito grande. Muito. Assim, com 13 anos, o cara já começa a criar uma casca que pessoas vão criar com 18 quando for iniciar uma faculdade ou um emprego. Então, a escola que o futebol te dá, o esporte em si, você consegue herdar e pivotar para outras áreas, que se você realmente trazer esse aprendizado do futebol para essas áreas, você vai deslanchar. Eu falo assim, o jogador de futebol que para de jogar, hoje, ele não é ensinado a fazer mais nada. Sim. Ele nasceu para jogar futebol, ele acha que vai jogar. Aí, quando chega com 18 anos, ele se frustra, porque a gente sabe que é bem difícil. A minoria que se é torna... de fato. Torna 0,1%. Isso. Sim. Então, esses caras, o que eles fazem da vida? Eles vão, sei lá, fazer obra, eles vão trabalhar de qualquer coisa. Motoboy ou qualquer coisa. Porque eles não têm ideia do potencial eu conheci que eles um jogador, têm, sabe? eu conheci um moleque que jogava bem, inclusive acho que ele chegou a jogar no Vasco
ou Botafogo, uma parada dessa, lá no Rio. Eu esqueci o nome dele, se será Rafael. Ele saiu do futebol porque ele quebrou a perna, e aí teve que operar o joelho, aquela coisa toda. E ele virou vendedor de carro. Sabe qual é? Nada a ver, né? Tipo, virou vendedor de carro, realmente. Então, a tua história chama atenção porque é bem difícil, porque a pessoa passa a vida inteira apenas aprimorando uma única habilidade, que seria uma habilidade física, esquece de fazer as habilidades adicionais, né? Que é você ter consciência sobre as outras áreas da vida, que inclusive também te impulsiona para o próprio futebol, né? Porque não é só jogar futebol, tem muito marketing no futebol também. Muito. Tem também muito networking, tem o jeito que você joga a bola para as pessoas verem, comprar a sua personalidade. Isso, você vê o isso é Neymar, foda. por exemplo. Mas Então, a maioria das pessoas não vivem dessa forma, né? De forma intencional. É muito mecânica. Exato. Tipo, chega lá, bota a bola no pé, joga e Exato. não se atenta nesses detalhes. Porque se você se atentar ao fato de ter disciplina, tudo isso que você falou, né? Sim. De você conseguir, principalmente da disciplina que você tem ali, você consegue fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. É uma coisa que me diferencia dos demais, né? Tipo assim, Guerra, por que você... Quando a galera, por exemplo, você fica muito tempo em alojamento do clube. Sim. A galera não faz nada, dorme. Eu estudava, velho. Aí tem um diferencial. Sim. Eu odiava ficar parado dormindo, esperando a hora do treino. Sim. Então o que eu fazia? Estudava. Então eu estudava inglês. Hoje eu sou fluente em inglês. Sim. Eu Aproveitava aquele tempo ocioso. Aproveitava, Pra então eu estudava plantar inglês. sementes, eu conheci né? o marketing digital nesse tempo ocioso. Caraca, que foda. Entendeu? Aí eu falei, mano, eu tô aqui. Eu sei que a carreira de jogador, ela não dura muito. Até os 35 anos, o cara consegue jogar talvez em alta performance. E depois? 35 anos, a gente sabe que... Só o Daniel Alves, né, que ficou muito Exato. tempo aí. Não, e ainda assim é 40 anos. Exato. Então assim, poucos caras chegam. Então, Sim. com 35 anos, você tem que começar a pensar em alguma coisa. Então, no Ligado. futebol, você tem que juntar dinheiro. Sim. E 35 anos é a idade de um adulto que talvez... Tá começou começando a a vida, vida. Exato. muitas vezes. O cara saiu da faculdade, se formou em medicina, já tem 30. Então, você está É. encerrando a carreira aos 35. Então, Sim. você muda de profissão muito rápido no futebol. Sim. Então, eu já pensava em empreender paralelamente a minha carreira. Foda. Já era uma Entende, visão mano? mesmo. Mas de longo isso prazo. veio de criação, assim, ou foi a bicho. vida mesmo? Que, tipo... Eu vim de família humilde, né? Não, mas Eu seu pai empreendia? Não. Alguém da sua família empreendia? Meus irmãos hoje são empreendedores. Ah, tá. São Mas mais por- velhos ou mais novos? São mais velhos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, eu sou o quarto mais novo. Pode ter Sou sido isso caçula. também, né? Meio que uma referência ali. Mas assim, cara, eu e meus irmãos, a gente nasceu num ambiente humilde, né? Então, assim, a gente nasceu em periferia e tal. E a gente é, desenroladaço. Sim. Então, o fato de você ser desenrolado, bicho, você não quer ficar vivendo debaixo das asas Sim. de pessoas, né? Então, você ligado. começa a criar mecanismos Sim. para tentar solucionar esse problema. Sim. E qual que é o escape? É o empreendedorismo. Sim. Só que ninguém te ensina a empreender. Não. Entendeu? Então eu vi meus irmãos, É verdade. que eram caras improváveis, caras que não têm faculdade, só que com sucesso, empreendendo, eu falei assim, se meus irmãos que deram um trabalho pra caramba na adolescência, Sim. Consegue? conseguiram, eu que, joguei bola a minha vida inteira, nunca dei trabalho, não fui de bebê, não fiz nada, eu consigo Você também. vai também. Aí eu olhei e falei assim, não, eu vou. Mas eu cheguei a trabalhar CLT, carteira registrada e tudo. Quanto tempo? 1 ano e pouco. Mas no quê? Em Temos si? um ex-CL treta aqui, querido. CL treta. Eu era CL analista de treta. exportação de uma empresa de logística internacional. Caraca. O Fazia nome quê? é bonito. O nome é bonito. Igual, É. cara, fazia isso aqui. É. Aperta o botão do elevador pra pessoa se... Isso aí. Cara, tipo assim, existe um processo logístico. Uma Sim. empresa vai mandar 5 mil containers lá pro exterior. Certo. Eu fazia todo o processo de logística, né? Foda. A parte de desembaraço, a parte de declaração única de exportação, Sim. a parte de logística mesmo, até chegar no destino. Mas uma coisa que a gente até brinca e fala assim, CL treta e tal. Mas, cara, tipo, na Marinha, quando eu fui da escola da Marinha, né? Massa. Antes de entrar pro marketing digital. Que antes de entrar no marketing digital, fui muita Tudo. coisa. Fui piscineiro, fui, uma porrada de coisa. Ia falar uma merda Eu aqui. também, é melhor a gente passar. Mas, tipo assim, a gente brinca assim, mas ser CLT tem o seu valor no início. Tem. Em que sentido? Cara, quando você é CLT, por exemplo, pelo menos em mim lá na Marinha, cara, eu tive que aprender a ter disciplina, eu tive que aprender a fazer coisas independente das minhas emoções. Que não sei se você já se sentiu dessa forma, mas a maioria da galera do digital que eu conheço, muitos deles estão travados porque as emoções buscam prazeres imediatos todos os dias e ele acha que aquela voz na cabeça dele é ele. E quando você é CLT ou você tá no jogo de uma outra pessoa, meio que você, mesmo tendo a sua voz na cabeça, você é obrigado a acordar às 5 da manhã, pelo menos no militarismo. É obrigado a comer a dieta deles, é obrigado a fazer as flexões, a treinar e etc. Então, naquela época em si, eu tive muita mudança física, tive muita mudança... Pô, eu me tornei... Eu saí, ela tá comigo desde os 15 anos de idade. Então, eu era um menino quando a gente se conheceu. Nós éramos, né? Ela viu a transformação de me tornar um homem. Eu era um cara extremamente dependente da família. Então, aquele momento de ser CL treta, né? Quer falar?
fez com que eu evoluísse muito na vida também. Então, para você trabalhar também como CLT, você acha que aprendeu algo? Acha que você adquiriu algo que você possa levar para sua vida? Ou não? Foi só perda de tempo? Ou foi só por dinheiro mesmo e foda-se? Mano, CLT é uma escola também, né? Sim. Assim, eu costumo aprender em tudo que eu faço, né? Certo. Você consegue tirar bons proveitos Sim. e bons ensinamentos de tudo, independente da situação. Sim. O CLT me ensinou isso também. Porque Sim. assim, eu tinha que... Assim, você acordava triste, chateado e com preguiça. Você tem que trabalhar. Não tem alternativa. Quando você é empreendedor, você tem a opção de não trabalhar, porque você não deve satisfação a ninguém. Aí é osso. Né? Mas eu tinha que acordar cedo, eu tinha 1 hora para almoçar, é tudo assim, muito regrado. Certo. E trabalhando pros outros, ganhando pouco. Aí eu falei assim, porra, isso aqui... E sabe o que é bizarro? É que as pessoas, muitas vezes... Eu também trabalhei, também fui concursada pública durante 6 anos da minha vida. Então, assim, eu sei, o bizarro é que muitas vezes a pessoa que é concursada ou CLT e tal, todo dia tá lá fazendo pro crescimento do negócio de outra pessoa. E quando é o negócio dela em si, quando ela vai para empreender, ela não tem a mesma diligência. Ela não trata com o mesmo respeito que ela tratava o negócio de outra pessoa. Isso que eu não consigo entender. Porque quando a gente senta hoje para poder conversar com outros empreendedores e tal, você vê que tem, entre aspas, muita vagabundagem. E pouco trabalho, pouca produtividade ali de fato. E isso reflete diretamente nos resultados, porque o seu resultado é fruto do que você faz, do que você planta ali todos os dias. E quando a pessoa era CLT, quem teve a oportunidade de ser, tratava com muita diligência. E isso, para mim, não cabe. Tipo, quando a gente contrata alguém e depois a pessoa vai crescer o negócio dela, enfim, voar com as próprias asas, com as próprias pernas, não, com as próprias asas, ela não trata com o mesmo respeito. Sabe? E isso traz um impacto direto. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não dei certo no marketing digital. Eu não tive resultado fazendo afiliação, dropshipping, PLR ou qualquer outra coisa. Lançamento. Cara, mas você teve disciplina? Você aplicou o que você aplicava quando você era da escola, quando seus pais te obrigavam a ir para a escola, e você não tinha opção de ficar em casa. Porque você não vai chegar pro teu pai e vai falar assim, hoje eu não quero ir. Teu pai vai falar, então fica aí. São poucos que fazem isso. Não, fica aí. Não, você vai. Não tem opção. E pelo menos eu trato assim com meu filho. Verdade. E você trata dessa forma o teu negócio? Tipo, não faz sentido. Aí o que você tá plantando, você vai colher. Não tem alternativa, sabe? E aí, tipo, pensando nisso, como que você faz todos os dias para manter a disciplina no teu negócio? Legal. No que você faz ali diariamente? Legal. Então, eu costumo falar que nesse caso, é muito difícil você manter a riqueza, por exemplo. Sim. Então, abrir empresa é fácil. Você chama um contador, abre uma empresa, beleza. Ganhar 100 mil é fácil. Difícil é manter. Por quê? Quando você ganha lá 100 mil por mês, por exemplo, e você tem a sua própria empresa, você não precisa acordar às 7 da manhã. Você tem a opção de acordar mais tarde. Você tem a opção de não trabalhar. Você tem a opção de não precisar treinar, porque você já está com a vida ganha. Então, é muito difícil quem chegar no nível que a gente chegou se manter e ter disciplina, porque você tem a opção de poder falar não para tudo. De não fazer nada. De não precisar, porque você não precisa mais daquilo, de fato. Então, o que eu faço, né, para manter essa disciplina, manter assim, uma cultura na minha empresa onde eu produzo muito, continuo produzindo muito, cada vez mais, e as pessoas que estão ao meu redor também. Sim. Primeiro, o que eu acredito, mano? A procrastinação, a preguiça, essa falta de vontade, ela está altamente ligada à imaturidade e falta de responsabilidade. Então, quando eu saí, por exemplo, de Indaiatuba, que eu morava no interior de São Paulo, eu fui trabalhar em Alphaville, né? Eu saí da casa dos meus pais, ali eu estava morando com meus pais, eu tinha tudo de mão beijada. Então, assim, eu procrastinava muito. Sim. Quando eu fui morar sozinho, eu tinha aluguel para pagar. Aí eu abri empresa, eu tinha funcionário para pagar, eu tinha lançamento rolando, eu tinha botar dinheiro para investir. Sim. Como é que você vai procrastinar sabendo que no final do mês vai vir uma porrada de 50 mil para você pagar? Sim. Então, a procrastinação, muitas vezes, está ligada à imaturidade e falta de responsabilidade. Uma pessoa que tem preguiça de executar uma procrastinação, ela não tem responsabilidade o suficiente para honrar no fim do mês. Só te cortando, você tinha falado ontem, eu assisti uma live sua ontem, por sinal foi muito boa, e você falou que você tem uma mentalidade anti-procrastinação, que você consegue, basicamente, através daquilo, fazer nunca mais a pessoa procrastinar. Você pode falar um pouco sobre isso? É sobre isso. Tá. Assume responsabilidade que você acha não... que é tipo botar um pepino atrás, um pepino na frente? E vai. É isso. Porque, assim,
tem gente que não consegue fazer se não tiver uma pressão por trás e uma coisa que force o crescimento. Sim. Então, você não está crescendo de forma natural, você precisa forçar o crescimento. Sim. Como? Assumindo responsabilidade maior. Exato. Então, assim, o cara às vezes mora na casa dos pais, vai morar sozinho, assume um aluguel, uma conta de luz, uma conta de água, uma internet, né, e Não tem comida pra você pagar alternativa. sozinho, sem ter ajuda dos seus pais. Você vai dar um jeito, não tem Você jeito. vai dar um jeito. Aí eu duvido você não levantar da cama para trabalhar e sentir preguiça. Porque você tem conta para pagar. Você não quer sujar seu nome, você não quer ser despejado. Exato. Então, assim, quem hoje procrastina, tem preguiça, seja lá o que for, é porque não tem responsabilidade suficiente ou tá numa situação extremamente confortável a ponto de procrastinar. Eu posso dizer isso assim por experiência própria. Eu, aos 19 anos, eu já ganhava grana. Inclusive, tipo, não era do marketing digital, mas já fazia dinheiro no mercado imobiliário, né? E fazia, tipo assim, pra você ter ideia, aos 19 eu vendi 16 imóveis em 10 meses, né? E eu comprei meu primeiro apartamento. Meu pai nem tinha apartamento na época, não tinha casa, não tinha nada. E eu não sei o que acontecia, eu ganhava muito dinheiro e depois eu voltava sempre pra estaca zero. Até o dia que a Rafa falou pra mim assim, cara, você precisa sair da casa dos seus pais. Eu lembro que nessa época eu tava muito mal das pernas, ela era concursada pública e ela simplesmente pagou a minha mudança, porque eu não tinha dinheiro. Então, porra, ela me emprestava o cartão de crédito dela. Ah, mas era concursada pública, ganhou R$2.000. Mas os 2 mil dela pra mim era muito dinheiro. Mas, tipo ela pagou meu aluguel, comprou minhas panelas, aquela coisa toda, e foi muito assustador. Eu fui pra uma kitnet de R$450 por mês. E é muito bizarro, porque nessa época, há 3 meses atrás, eu tava fazendo 20 mil por mês. E simplesmente eu buguei da cabeça e não sabia mais como fazer dinheiro. Quer dizer, minhas emoções estavam me comandando. Então, quando eu saí de casa, que eu saí sem nada, ela comprou as panelas, me ajudou na comida, e eu cantava no bar no final de semana pra me bancar, aconteceu uma parada muito louca na minha vida. A minha mente se expandiu. E quando a minha mente se expandiu, foi literalmente dessa forma. A gente tá junto há muito tempo, a gente não sabia quando a gente ia conseguir casar. Foram 6 meses até o nosso casamento. Depois que a gente casou, a gente foi morar num flat, do jeito que a gente escreveu num livro lá, que a gente tinha nosso sonho. Passaram-se 6 meses ou 7 meses, uma coisa dessa, né? Ela me botou pressão de novo e falou assim, cara... Ou você casa comigo, ou tchau aqui. Isso. Aí eu casei, mas depois disso ela botou outra pressão. Ela falou assim... Agora tem um filho. Eu não quero mais ficar nesse flat, eu quero ir pra um apartamento mesmo. Porque eu engravidei. Então foi logo assim, que a gente casou, 2 meses casados, eu engravidei. Eu falei, agora eu não quero ficar aqui não. E com aí... filho aqui no flat, nem Exato. pensar. E aí eu ficava naquela, caraca, a gente precisa juntar dinheiro, meu Deus, como é que a gente vai fazer essa vida e tal... E na sequência, ela falou assim, cara, não importa, dá conta, você dá conta, não sei o que, vamos mudar. A gente se mudou para um apartamento que era o dobro do que a gente pagava, pra você ter ideia. E aí eu me mudei, assim, com, desculpa a expressão, com o cu na mão. Com medo. Com medo. Muito. A gente chegou naquele apartamento, ficamos sentados no chão por um mês. Não tinha nada. Tinha nada. Tá certo. Porque o flat, ele era todo mobiliado, né? E aí a gente se mudou. Ficamos 2 anos nesse apartamento, 2 ou 3 anos. E aí veio a próxima pressão. Ela falou assim, cara, a gente tem que ir de novo para outro nível. Vamos pra Alphaville, vamos pra São Paulo. Na verdade, eu falei pra gente ir pra Alphaville, só que eu tava muito na dúvida de ficar numa casa lá no Rio de Janeiro. E a gente veio pra Alphaville e o jogo mudou de novo. Né? Então, tipo, acho que o que você falou é muito, muito fundamental, porque... Bota uma trolha atrás de você. Não adianta, o crescimento tem que ser forçado. E aí, engajando já na sua história, qual foi o teu momento de epifania dentro do futebol? Que você falou assim, cara, é isso, pai, eu tô fora, esse sonho não é mais meu, eu quero empreender, quero ser rico, e é isso. Qual foi esse momento? Quando chegou esse momento? Quando eu entendi que você podia ser rico sem ser jogador de futebol. Porque até então eu cresci, meu pai falando assim, ó, se você não for jogador de futebol, você vai passar fome. Você não vai ganhar dinheiro. Então, pra mim, a única forma de ser rico no Brasil era sendo jogador de futebol ou cantor de funk, sei lá o quê. E aí eu entendi que existia uma forma de você ganhar dinheiro, não necessariamente ser formado em alguma faculdade, que era uma edital que eu tive acesso em 2018 ao conteúdo. Eu falei assim, isso aqui é interessante. Certo. Eu posso ter uma vida excelente, posso ganhar dinheiro, posso ter liberdade, não preciso de faculdade, só através do meu esforço, né? Sim. Foi quando eu tive uma lesão, né? E aconteceu alguns problemas com o empresário e tal, foi quando eu falei, pai, não dá mais. Certo. Aí meu pai chegou e falou assim, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele então, ficou chateado. meu pai, faltou me deserdar. Ele falou assim, cara, você não vai conseguir ganhar dinheiro, você vai, no máximo, na sua vida inteira, você vai ganhar R$1.500 por mês. Caralho. Nossa. Forte, Meu pai é duro. Entendeu? E eu, beleza, é isso então. E aí tu saiu de casa logo em seguida? Não, fiquei um tempo ainda em casa. Tu tinha problema com seu pai não, né? Não, zero. Graças a Deus. Ele saiu do futebol. Não, meu pai, eu entendo ele, né? Ele ficou chateado e tal, falou coisas duras que ele queria. Mas você não tinha um problema emocional com ele? Zero. Entendi. Perfeito. Zero.
E aí você já foi direto para lançamento ou você tentou fazer outra coisa? Não, eu comecei como afiliado. Depois Nossa, eu fui para todo mundo começa como afiliado. Depois eu fui para dropshipping, depois eu comecei a fazer lançamento. Mas você não teve resultado nesses modelos de negócio? Com drop, assim, eu tive micro resultado, que já, tipo, foi o suficiente para me mostrar, caramba, é possível. Sim. Tipo, afiliado eu vendia alguns infoprodutos pro pessoal da minha igreja, sabe? Pro meu ciclo de amizades e tal. Certo. Olha o network aí, ó. Nada muito... Mas você... Qual é o teu pensamento sobre esses modelos de negócio? Quais? Afiliado, dropshipping? Cara, eu acho que... PLR? Eu respeito todo modelo de negócio, porque existem pessoas que têm resultado. Sim. Mas a gente tem que encarar o mercado. Eu encaro, por exemplo, o mercado como uma pirâmide. Sim. Então, existe lá, na base da pirâmide, que é a grande massa, os consumidores, que são os clientes. No meio da pirâmide tá os produtores, os caras que são donos de produtos. E no topo tá os donos de plataforma. Certo. A questão é, você é afiliado, você trabalha com drop, não sei o quê, interessante isso. Sim. Mas você tem que entender que o próximo nível é ser produtor, é ser dono do próprio produto. Sim. É crescer a sua imagem, é crescer a sua audiência. Porque o cara que tem audiência hoje, ele é dono de um dos maiores ativos do mundo. A audiência, a atenção. Certo. Sabe? Que é um negócio que, assim, que no futuro vai valer muita grana. Exato. Então, hoje, o cara que tem audiência, ele não passa fome nunca mais na vida. Que é a marca, ele constrói o que ele quiser. Que é a e depois de disso, marca. como ele consegue ter base, ele consegue ter autoridade, ser referência em um assunto específico, ele parte para o último nível, que é plataforma, é criar soluções de tecnologia. Sim. E aí é onde vem o jogo do bilhão. Então, é uma escala. Então, você passa pelo processo, né, de aprender, de vender produtos dos outros, etc., e fazer caixa. Depois você vira produtor, cresce a audiência, gera base, autoridade, e depois você parte para empreender de fato numa área onde vai te gerar bilhão. Mano, a frase ganhar dinheiro sem aparecer, quando alguém fala isso pra você, o que você sente? Cara, eu acho que ganhar dinheiro sem aparecer é possível, mas ela te limita. Sim. Sabe? Te limita. Não, mas tô falando assim, a sua opinião pessoal sobre isso. Ah, cara, muitas vezes é uma forma de você esconder uma covardia e uma timidez de aparecer, sabe? E eu fazia isso, eu não aparecia. Eu ganhava dinheiro nos bastidores. Foda. Mas eu era covarde. Porque eu me escondia eu me escondia nessa resposta, nesse argumento, pra não precisar aparecer. Sim. Entendeu? Eu te perguntei isso porque, tipo assim, durante muito tempo da minha vida, eu comecei no digital já colocando o rosto, né? Comecei com uma agência e depois eu já coloquei a cara, comecei a vender curso, esse tipo de coisa. E depois disso eu meio que caí nessa falácia porque eu tinha a síndrome do impostor. Opa. Eu pensava Isso é muito comum. eu pensava assim, caraca, eu tenho resultado aqui na minha agência, então por que eu tô vendendo curso? Que é o que todo mundo fala. Pô, se tu vende curso é porque tu não tem resultado. E eu caí nessa falácia. Tá doido. Isso é a maior mentira que existe. E sim, eu ganhei muito dinheiro sem aparecer, porque depois disso eu vi, pelo menos do ano passado pra cá, eu tô muito longe do Instagram, assim, tipo, de uma forma absurda. Só que depois eu cheguei à conclusão de uma coisa. Se você parar pra pensar, você vai ver que os caras que mais faturam no mercado digital, os caras que mais ganham dinheiro, eles possuem uma marca. Eu não vou dizer que eles aparecem, mas eu vou dizer que eles possuem uma marca. Pode ser uma marca institucional ou uma marca pessoal. O grande lance é que a marca, tipo a Coca-Cola, a marca Coca-Cola talvez valha mais do que a empresa Coca-Cola. Certo? Porque a empresa é uma operação. E a marca é o que você vai construindo, aquela carteira de clientes, esse tipo de coisa. Então, quando eu comecei a te seguir, eu lembro que muita gente perto de mim sempre falava as mesmas coisas. Falava assim, cara, o Guerra é o rei do personal branding. O Guerra é o cara do networking. O cara janta com bilionário. O cara janta com os players 01 do mercado. Porque tem aquelas subcategorias, né? Tem um cara que, porra, ele é foda. Mas ele janta com um cara que é bosta, tá ligado? E pelo que eu vi de toda a tua trajetória, e eu não vou dizer que eu sou preconceituoso, mas no digital, eu realmente tenho um tino pra falsidade, né? E eu consigo ver durante toda a tua trajetória, porque eu já te sigo há um tempo, você jantando com bilionário, você estando no meio só dos top 1 do mercado, esse tipo de coisa. E aí isso me interessa bastante. Eu penso assim, queria te perguntar, antes da gente entrar mais a fundo, queria te perguntar o seguinte, o que pra você é personal branding? Personal branding, cara, é você ser uma pessoa extremamente interessante e saber cativar e despertar interesse na galera a partir de algo específico que é, talvez, potencializar alguma habilidade sua. Certo. Rapidão. Algo específico, vamos supor, um nicho na sua vida, não é um nicho de mercado, mas você acha que seria um nicho na sua vida? Por exemplo, você tem que ser muito interessante em vendas. Não. Muito interessante. Assim,
que eu julgo ser um cara interessante hoje, uma pessoa interessante? Sim. Isso que eu ia perguntar. Você não precisa ter dinheiro. Começa por aí. Certo. Muita gente hoje não faz conexão, não conhece pessoas porque acha que não tem resultado e acha que não é digno de conectar. Certo. Mas eu, por exemplo, você também é empresário. Eu não tô nem aí se o cara tem dinheiro ou não. Eu Certo. consigo enxergar um potencial numa pessoa mesmo se ela for quebrada. Por quê? A gente, vamos supor, tem 2 cenários. Uma pessoa que não tem grana, mas ela não estuda, não lê livro, não treina, não acorda cedo, não faz nada de produtivo. Certo. Essa pessoa eu quero distância. Sim. Ela não tem dinheiro, não tem nada para me agregar. Certo. Aí tem um cara que não tem grana, o cara é duro, quebrado, porém, ele lê livro, o cara estuda, o cara trabalha, o cara faz academia, o cara é religioso, o cara acredita em Deus, o cara sabe conversar. Eu enxergo o potencial no cara. Certo. Aí, por exemplo, você pega grandes empresários, o cara vê um cara desse, pode não ter dinheiro, mas ele traz para perto, financia o cara, patrocina o cara, explode. multiplica o talento, explode e vira sócio do cara. Foda. E isso é riqueza. Né? Grandes empresários, eles estão preocupados em quê? Em recrutar, multiplicar talento e investir em pessoas que talvez não tenham grana, mas que sabem que tem um coração voltado para a lealdade, voltado para o ensino. Perfeito. Que queira aprender e que, de fato, seja interessante. É esse É porque ponto, hoje entendeu? as pessoas, elas, infelizmente, principalmente nesse mercado, pelo que eu vejo, né? Porque é o que tá mais... As pessoas, elas se preocupam em ter antes de ser alguma coisa. E, na verdade, ao contrário. Você tem que ser antes de ter. O dinheiro é uma certeza. consequência do que você aplica ali, todos os dias. Treinando, porque aí você tem a disciplina, acordando cedo, lendo para você aprender, porque a maior forma de você monetizar hoje é você transbordar. É você colocar para fora o que você sabe. Aham. Que é através da sua imagem, principalmente, tal. Então, você precisa reter também, você precisa aprender para poder passar. Então, a pessoa tem que estar disposta a aprender, ela tem que ter a disciplina ali no dia a dia. E, infelizmente, isso... Ela, me perdi no raciocínio. Do que tá falando do quê? Me perdi no raciocínio. Você tá falando... As pessoas, elas focam no ser, né? No ser. No ser, Não, então, aí elas olham e falam assim, eu preciso ter dinheiro para sentar na mesa de um De um bilionário. bilionário. Isso é o pior erro. Porque assim, eu vou ser milionário para sentar na mesa do Guerra e do Werneck, por exemplo. Aí quando ele sentar na nossa mesa, ele vai ver que tem pessoas de 10 milhões. Ele vai falar, puta, agora eu preciso de 10 milhões. Né? Aí quando ele chegar na mesa de 10 milhões, vai ter nego bilionário. Ele fala, puta, agora eu preciso ser bilionário. Como ele se tu nunca fosse vai sentar na ser mesa, suficiente. Ele sempre vai estar procurando um motivo a mais para poder, achando que, de fato, conectar tem a ver com isso. Não, e uma coisa até que lembro de uma história que tu contou. Como se a pessoa fosse literalmente chegar na mesa e perguntar quanto você tem na conta. Cara, a me gente, mostra aqui. assim, ó, Olha isso existe que um aconteceu com nível ele. que a gente não tá preocupado com dinheiro. Sim. Não, Eu tá, não- ninguém O conversa cara sobre chega e dinheiro. fala assim, mano, ô Guerra, eu faturo tanto. Eu falei assim, mano, ninguém te perguntou, eu tô pouco preocupado Sim. em saber quanto você fatura. O que você faz, pra onde você vai, o que você pensa da vida, o que você tá Quantas plantando. vidas você quer transformar O no quanto você processo? ganha, irmão, dane-se. Mas conta aquela história que você tava numa roda. Pô, tinha um cara do mercado, assim, extremamente chato. E a gente tava com uns amigos mais e tal. E esse cara, ele começou a provocar a galera. Você tem quanto na sua conta? E a galera que tava na mesa, totalmente insegura, tremendo na base. Eu tenho 2 milhões. Tentando se provar. E esse se cara, validar. a cada um assim, pergunta, você tem quanto na conta? Quanto você fatura e tal? E a galera tentando se provar. Sim. Eu tava do lado dele, eu fui o último. Então ele girou em todo mundo, um tentando ser maior que o outro. A hora que ele virou pra mim e falou assim, mano, você tem quanto na conta, Guerra? Eu virei e falei assim, pô, eu devo ter, sei lá, uns -5, porque ontem eu entrei na conta, tava negativo. Geral ficou em silêncio. E o cara ficou constrangido. Gênio. Porque ele entendeu a resposta. Gênio. Eu não preciso me provar pro cara. Enquanto eu tava numa mesa Sim. cheio de gente insegura, tentando mostrar que tem dinheiro, eu fui contra o que tava rolando. Falei pro cara assim, mano, eu tô, sei lá, devendo pro banco, tá ligado? Eu ter R$5 lá. Era a única resposta que ele não esperava. Isso constrangeu ele. Sim. Porque eu não preciso me provar pro cara. Entendeu? Sim, e eu não preciso me provar e querer isso superior à mesa. Isso é insegurança. Exato. Então, às vezes, você se prova maior e melhor dando uma resposta como essa. Não precisando se provar. Parecendo menor, Total, parecendo menor. tá ligado? Eu ia te fazer uma pergunta que eu esqueci. Ah, tá. Lembrei. Irmão, se hoje você pegasse um cara do zero, eu vou te falar assim, só pontuando. Tá. Eu lembro que antigamente eu vendia mentoria no valor de R$2.000 na época. Até hoje tem gente me devendo. Até o dia que... É porque a gente se conheceu recentemente, mas eu já fui influenciado por você já há muito tempo. Quando eu entendi o jogo do branding, que foi até aquela vez que você conseguiu aquele carro, aquela coisa lá pra mim, pra tal. Eu lembro que eu literalmente falei assim, eu vou mudar o meu personal branding, porque eu era o cara do resultado. Só que sabe aquele cara do resultado que a aparência do cara gerava escassez? É tipo assim, gente, olha, estou sofrendo, estou passando, estou tipo assim, ó,
eu não durmo direito porque eu trabalho muito, esse tipo de coisa. Eu acho que a vida do empreendedorismo não é assim. Isso é uma grande falácia também. Não é tipo, eu sou hard work, sei lá, aquela coisa toda. Só que quando eu comecei a me influenciar pelo que você fazia, então eu comecei a mudar um pouco a minha imagem, o jeito que eu tava me posicionando, né? Eu passei a vender mentoria a R$15.000. Eu lembro que quando eu abri minha mentoria, né, que foi inclusive eu vinha uma semana para Alphaville para visitar, eu peguei um jatinho particular e vim para Alphaville, para já começar a criar o branding. Cheguei em Alphaville e fiz um regaço aqui, como a gente gosta de falar, né, agi como se o mundo fosse acabar amanhã. E depois disso, eu abri a mentoria. Eu lembro que eu falei assim, nos stories, eu não usei tráfego pago, não usei porra nenhuma. Só peguei os stories e falei assim, aí fulano, quem quiser a mentoria, ela custa R$15.000 e eu só aceito Pix, não parcela, nem nada do tipo. E eu vendi 10 mentorias em 72 horas, né? Então, eu tenho eu fico observando muito para fazer um pouco de detalhe. Mas se você fosse pegar um cara do zero para treinar, como é que você pegaria esse garoto e falaria assim, fulano, para você começar o seu personal branding, você precisa começar fazendo X. Como você faria isso? Cara, primeiro que, de fato, o que eu falaria inicialmente para um cara que vai começar? Primeiro, linguagem corporal, tá ligado? Tipo, primeiro que o cara tem que se posicionar como um cara governante, um cara, de presença. Então, levantar o ombro, se posicionar. Às vezes o cara tá falando, o cara tem um resultado... Fala, parece que tá morto. Entendeu? Tá com medo, assim. Vira homem, saca? Primeiramente, posicionar e trabalhar a mentalidade do cara. Certo. Porque aí você trabalhou a mentalidade, assim, a energia do cara já exala. Sim. E depois o resto são detalhes. Então, tipo assim, a forma que o cara se veste, a forma como que o cara aperta a mão, a forma como que o cara conversa. Sim. Tudo isso é importante pro personal branding. Sim. De maneira inconsciente, e o impacto que isso gera é muito grande. Certo. Só que acontece, o pessoal negligencia. Então você vai conversar com o cara, a pálpebra baixa, o cara fala baixo, o cara fala lento, o cara tá sempre com a energia baixa, e aí você não dá credibilidade pra um cara desse. Pode ter o resultado que for, ele não tem credibilidade. Então o primeiro passo seria energia. Energia, linguagem corporal e mentalidade. Sim, calma aí. Que já só aí já acerta muita coisa. Porque só a energia, até eu te falei isso quando a gente se encontrou a primeira vez, né? Que você me explicou mais sobre o aperto de mão, porque o Guerra ele aperta a mão assim, ó. Tudo bem? E aí eu, na hora me assustei, tá ligado? Caralho. Primeiro que quebra o padrão, né? Na Exato. hora. E ele tava me explicando e tal. Pode falar um pouco sobre isso? Cara, é um dos fatores, assim, porque eu acredito muito na questão do posicionamento. Sim. Posicionamento de você, de fato, crer em algo e defender suas ideias, seus valores, né? A sua ética e a moral com unhas e dentes. Certo. Então, por exemplo, eu odeio que o cara vem cumprimentar de mão frouxa, um cara que vem te cumprimentar com forma de desprezo. Tô ligado. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço, eu já aperto a mão firme, porque eu acredito que o homem tem que apertar a mão firme e olhar no olho e falar assim, irmão, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Sem medo do cara. Não, sem medo do cara. Então, isso já mostra pro cara respeito, entendeu? Tipo assim, você não tá falando com qualquer um, aperta a minha mão direito. Sim. Entende? Então, de uma forma inconsciente, você já comunica isso pra pessoa. Sim. Então, eu uso isso ainda mais com o cara que vem apertar com a mão frouxa, entendeu? Sim. Então, é uma forma de você mostrar posicionamento também. Certo. Né? Só que agora tem uma questão. Isso tudo aqui a gente tá falando de presencial aqui, tete a tete. Agora, como fazer isso aqui? Cara, na com esses 3 pilares que eu falei, que até que o Daniel anotou, pode seguir. Que energia, linguagem corporal e mentalidade. Mentalidade. Certo. Só que isso já causa uma transformação muito grande. E aí o cara que vai se posicionar na internet, quando eu falo do posicionamento, é isso também. Certo. Um cara altamente posicionado. Porque você não pode ser um cara morno. O que você acha do governo? Não sei. Porra, isso é foda que tu falou. Cara, você tem uma opinião. Você é quente ou é frio? Se posiciona, velho. Então, isso que você falou agora é uma parada que me chama muita atenção e eu queria tirar uma dúvida com você. Por exemplo, posso até levar pro pessoal mesmo, falar de mim, tá? Vai lá. Toda vez que eu falo, eu sou uma pessoa muito reflexiva. Então, os meus pensamentos, a minha forma de comunicar, ela não é afirmando coisas. Ela é sempre refletindo sobre algo. Então, o meu jeito de falar, ele não é um jeito de tipo assim, é preto e é isso aí. E você deve seguir por esse caminho. Eu conheço muita gente digital que fala assim, né? Eu sou o cara que eu falo assim, cara, isso aqui é preto. Isso é preto porque as moléculas, não sei o que, fazem dessa forma, etc. E por isso chega a essa conclusão de que essa cor é preta, saca? Eu queria ouvir sua opinião. Você acha que isso deveria ser ajustado ou você acha que isso é uma personalidade? Pode ser uma personalidade que deve ser ajustada. Não porque ou é um ou é outro, pode ser os dois. Entendi. O que eu acredito? Por exemplo,
Ah, isso aqui é preto. Isso aqui é preto. Isso aqui é de fato. Existe essa existe as formas que a gente relativiza as coisas. Sim. Tipo assim, tudo é relativo, mas existe também o óbvio. Isso aqui é preto, pronto, e acabou, não precisa ficar explicando. Agora, quando você tem uma teoria sobre algo e você quer explicar sobre algo que foi uma reflexão que te fez chegar a uma conclusão, sim, você tem que explicar o caminho que você fez para chegar lá, para então você poder talvez convencer uma pessoa ou provocar ela a refletir, sim, também. Entendi. Então essa... Talvez essa reflexão absurda possa parecer uma dúvida ou uma falta de posicionamento também, né? Pode ser uma falta de posicionamento, até um medo de você impor uma ideia e achar que a pessoa não vai gostar de você, e aí é necessidade de aprovação, por exemplo. Caralho, o medo do julgamento, né? Foda demais. E muita gente não se expõe por causa disso, né? Sim. Do medo do julgamento. julgamento. Assim, o posicionamento de fato de você expor o que você pensa sem se preocupar com a opinião, isso só, sim, te gera coisas boas. Sim. Mas vai gerar haters, vai gerar pessoas que não... Isso faz parte do jogo. Se você não está disposto a lidar com 10, 20 pessoas que não acreditam na sua ideia, você não está pronto para viver coisas boas, sim, coisas grandes, entendeu? É porque, na verdade, é igual um vulcão, né? Você precisa de energia quente, energia fria, para que quando elas se misturarem, ter aquela ebulição e o bagulho explodir, tá ligado? Cara, tem uma história, eu não lembro quem conta, sim, essa história, mas eu acho muito interessante, que é o seguinte. É um cara caminhando em cima de um muro, e do lado esquerdo dele é o inferno, e do lado direito é o céu, né? Nessa historinha aí. E ele caminha sobre o muro, e quando ele olha para a direita, que é o céu, nessa história, Deus e os anjos estão gritando para ele, vem, pula, vem para cá. Sim. A gente quer aqui, vem, pula. E quando ele olha para o inferno, assim, pro lado esquerdo dele, os demônios estão olhando para ele e não estão convidando ele para ir pro inferno. Sim. Por quê? O muro pertence ao inferno. O que isso quer dizer? Ficar em cima do muro é uma merda. Ficar em cima do muro, você está servindo ao diabo. Sim. Quando você não se posiciona sobre algo, você está deixando de expor uma ideia por medo de agradar as pessoas. Isso não pode ser de Deus, começa por aí. Então o cara que está em cima do... O cara que é morno, ele não cresce na vida, ele não tem amizades fiéis e leais, sim, porque hoje só anda comigo quem concorda com o que eu falo ou que se sente confortável de discutir, né, uma ideia. E eu, sim, sou totalmente aberto a isso. Sim. Mas eu deixo muito claro no que eu acredito e no que eu não acredito. Até certo, porque a amizade não é afeto, não é carinho. Eu gosto de fulano, isso não quer dizer que eu sou amigo dela. A gente, sim, confunde. O que eu faço? A amizade, de fato, é pessoas que acreditam nas mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Se eu odeio roubar e meu amigo gosta de roubar, eu já não posso ser amigo dele, porque a gente, entendi, não acredita e não rejeita as mesmas coisas. Foda. Você pode até gostar dele, mas ser amigo já é outra coisa. C.S. Lewis, que é um escritor, ele fala o seguinte: a amizade é como duas pessoas olhando para o mesmo lugar, sim, saca? Então, se você não acredita e não deseja e almeja as mesmas coisas, você não pode ser amigo. E aí começa aquele ciclo de maturidade que eu falei no começo, que é ter as amizades antigas. Sim. E aí você tem a mentalidade diferente, começa a construir uma mentalidade diferente, seus amigos não acompanham, só que você fica preso a eles, porque você acredita que você ama eles. Sim. E aí esses seus amigos vão impedir você de ver uma coisa foda, e aí você já mudou de mentalidade, seus amigos não. Você, diante da situação, diante da crítica dos seus amigos, mediante a sua mudança, você recua na hora de executar as coisas, com medo do julgamento dos amigos. Eles te puxam pra baixo. Isso é uma merda. Foda. Eu posso falar isso com propriedade. Porque quando eu me posicionei, filho... A Rafaela, nisso... É porque eu sempre fui um cara que sempre tive muitos inimigos, né? Porque eu falo pra Rafa, um homem posicionado tem que ter inimigos. Faz parte. Tá ligado? Tem que ter alguém te odiando. Tem uns 3 eventos de marketing digital que se eu pisar, alguém vai querer entrar na porrada comigo. Se você não estiver sendo odiado por algum motivo, exato, você tá no caminho errado. Exatamente. Mas a Rafa, ela foi durante muito tempo... Eu era em cima do muro. Gente, eu era... Em cima do muro. Ela durante muito tempo ficava ali, tipo assim, não vou falar isso porque vai ofender as pessoas. Por mais que eu pensasse... Porque eu sou casada com ele, então, de fato, eu penso como ele. Porque senão eu não estaria casado com ele. Eu vou dar um exemplo assim. Eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte: eu odeio pobre. É isso. E ponto. Só que as pessoas, elas não sabem o que significa a palavra pobre. Não. Eles acham que pobreza tá ligada a dinheiro. Ela acha que o pobre é você ter tanto na conta. Quando, na verdade, não. Quando eu falo pobre, eu falo estado de espírito. Uma pessoa, porque riqueza também não é dinheiro. Não. Riqueza, até o termo em inglês, tem 2 termos. Que eu não vou pronunciar, né? Porque, o cara fluente, vai que fala tudo errado. Mas eu sei que existe o afortunado, que é o que o americano fala, que é o cara que é rico financeiramente. E existe a riqueza mesmo, que é a riqueza de vida. Que ela tá dentro das 12 categorias. Na verdade, são 4 categorias, com 3 subcategorias que dão 12 passos para uma vida plena, né? Inclusive, já fazendo pitch aí para vocês, a nossa comunidade Despertando Gigantes, né? Uma comunidade que ensina empreendedores
as habilidades para se tornarem pessoas ricas, de fato, né? Então, dentro de saúde, relacionamentos, felicidade e riqueza, saca? Link vai estar na descrição aí. Boa. Mas, aproveitar. basicamente, quando você tá falando sobre riqueza, você tem várias... Por exemplo, tem pessoas que ganham R$2.000 por mês e são ricas. E tem pessoas que fazem 1 milhão por mês e são extremamente pobres, né? Então, quando eu falo assim, porra, eu odeio pobre, eu não explico. Porque pra explicar a pessoa ter que vir até mim, uma forma de atração, ela se choca. Porque a maioria do brasileiro, CLT, pensa, eu sou pobre, eu sou pobrezinho, eu sou fraquinho. Cara, mas sabe qual que é o lance também? Sim. A gente tá falando um monte de coisa da hora aqui. Sim. Pra ensinar, de fato, jovens a prosperar na vida de alguma forma. A gente não tá dando um passo a passo aqui pro cara fazer o que a gente quer. Sim. Só que em contrapartida, tem um bando de comunistinha no TikTok, por exemplo, Sim. que eu não vou nem citar nomes, mas esses caras passam um dia inteiro na internet reclamando, colocando a culpa no Estado, Exato. colocando a culpa no rico, falando assim, ó, você nunca vai conseguir. Isso aqui é impossível pra você. Sim. Então Bilionários esses deveriam caras, morrer. esses caras, Gente, eles bilionários estão deveriam educando uma geração e as pessoas consomem o conteúdo desse tipo de gente, Não. né? E essas pessoas só falam coisas negativas o dia inteiro. A Só culpa é do merda. Estado. Você não nasceu pra ser rico. A culpa é do burguês. E o burguês não é o Neymar. Ah, vai se lascar, Sim, irmão. exatamente. Saca? Eu tô aqui pra levantar essa bandeira. Sim. Eu era pobre, ferrado na vida e mudei de vida. Sim, mano. Entendeu? E eu vou comunicar as boas novas. Eu vou comunicar que existe, de fato, uma vida excelente, que você pode sair da periferia, seja lá onde for, e prosperar na vida. Eu sou contra esses babacas, esses comunistas que ficam ensinando coisa Sim. errada na internet. Não, e ninguém tá falando que vai ser fácil. E não é ensinando coisas produtivas, é ensinando você a pensar de uma maneira extremamente pessimista e Exato. de derrota, sabe? É aquele Eu fico pensamento de puto tipo com assim, isso. porra, esse cara que tá te ensinando só quer vender um curso pra você. Só Eu que quero mesmo. Eu quero vender também, um curso, sabe por exato. quê? Porque assim, eu sei o Aham. caminho das pedras, eu sei chegar onde eu cheguei e eu consigo replicar isso. Porque as pessoas que andam comigo, que não era nada, eu ensinei esses caras a ganhar dinheiro. Exato. Isso aí. Então, se eu tenho a capacidade de transformar a vida positivamente, eu vou transformar diferente desses caras, só quer Sim. ficar ensinando porcaria. Exatamente. Então, por isso que eu me posiciono, por isso você tem que se posicionar. Sim. Por isso que a pessoa que tá assistindo em casa, que tem boa ideia e quer comunicar, tem que se posicionar. Sim, mano. Porque se a gente não se posiciona, existem Sim. esses caras covardes se posicionando, Exato. levando um monte de pessoas, a geração nova, pro buraco, Exato. né, fazendo acreditar que existe um mundo horrível para enfrentar. Então, o nosso posicionamento é de fato E para não- mostrar para elas que não é só esse E caminho não, da e não além negatividade. disso, Isso né? aí, Tipo tá assim, certíssimo. eles criam uma inimizade, eles botam assim, cara, esse cara que tá tentando te ensinar algo, tá tentando fazer você crescer na vida, ele só quer levar uma grana, só quer tirar uma vantagem em cima de você. Como se a mulher que ficasse rebolando a bunda o dia inteiro no Instagram, Porra, com ela não certeza. quisesse tirar o proveito de você. Meu irmão, a faculdade... Você tá entendendo? Olha que loucura. A faculdade, você vai pagar hoje uma média, tá? Sim. Isso sim, sendo bem de boa. Sim. R$500 por mês. Exato. Só que você vai estudar durante 4 anos. Isso é uma faculdade ralé, né? Você Isso é fala. uma faculdade ralé. Durante 4 anos, pagando R$500 É por isso mês. aí. Sim. Por que a faculdade não é vendedora de curso? Não, e outra, Porque o pessoal não critica Você também sai, que, ó, você sai da faculdade E não tem sem garantia emprego, nenhuma de resultado. Sem Não, emprego, sem nada. Alguns não conseguem nem estágio dentro da faculdade. e a faculdade vira um hoje, Uber. ela é a maior produtora de Sim. analfabeto funcional. Sim. O cara sai de lá formado, mas Pode ele falar só nada que tu é sabe... formado, hein? Sou Ó. formada. Não, eu sou. Gente, eu larguei era direito. CL treta real. Eu- Assim, já se dá carteira Eu fazia mesmo. direito, eu larguei. Sabe por quê? Sim. Porque eu tava vendo um monte de professor É. lá, mestre em direito, só que, assim, só sabe replicar o que estudou em artigo científico. Nunca Analfabeto teve- funcional. Nunca Não tem praticou prática nada. nenhuma. Não, pode ter a prática mínima que seja, mas não sabe interpretar um texto, Sim. sabe, mano? E o que acontece? A geração que a Não gente sabe tem nem se hoje, colocar se o A tem crase ou não. a nossa geração hoje, Sim. ela é uma geração de analfabeto funcional. É isso aí. Sim. Então, assim, você escreve... Hoje eu escrevo muito. Eu tô para lançar um livro esse ano. Sim. Eu criei agora o meu lançamento, eu tô batendo muito em ostentação. Certo. Beleza. Calma aí, então. Show. Aí, eu gosto muito de carro. Eu gosto muito de carro. Então eu posto Porsche, eu viajo pra Dubai, eu alugo Lamborghini, Ferrari, Sim, isso o quê. sim. E o cara, ele leu a palavra ostentação, Porsche, contra. Ele falou, Guerra, mas você posta também, por que você é contra? O cara não deu trabalho de ler o texto. Sim. O que eu tava criticando e o que eu faço de diferente. Sim. Analfabeto funcional. Então, hoje, se você for se posicionar na internet, você já se prepara. Porque se você falar a palavra negro e macaco na mesma frase, vão te chamar de racista. Sim. Mesmo esquecendo todo o contexto e você nem
linkou essas palavras. Eles Se só você vão te fala a cancelar. palavra gordo, Thaís Carla, você vai ser cancelado e você vai ser processado se você nem coloca essas pessoas na mesma frase. Nossa, a gente tava em casa falando, a gente pode falar até eu mesmo não posso nem falar na parte de preto, porque por eu ser branca eu já não posso falar. Mas tu tá com pretinho, pô. Mesmo assim, Mas tu falou, a gente tava falando, cara, assim, não vamos citar nomes pra evitar processo. Aí vem o Bruno, pá! Pá! Não, cara, eu acho que o Eu trabalho ainda da dei Thaís esse Carla... exemplo dele. Ela eu deu acho esse o trabalho- exemplo ainda. Eu acho o trabalho da Thaís Carla muito massa. Sim. Só que se você botar a palavra hoje, obesidade e Thaís Carla na mesma frase, Exato. as pessoas não vão ler e não querem saber o que tá escrito. Só vão Elas te vão linkar cancelar. e vão falar assim, gordofóbio. Exato. Vai ser processado. Exatamente. Então, assim, é consequência, por exemplo, do sistema de Sim. ensino. E uma da coisa que faculdade você falou sobre gera ostentação, é porque assim, se você posta no Instagram as coisas, eu acho que você ainda é discreto. Eu ainda posto muita coisa, tipo assim, porra, foto do almoço de R$2.000, foto, um monte de ouro, diamante, etc. E as pessoas acham que isso é ostentação. Aham. Quando, na verdade, o que é ostentar, né? Vou deixar tu dar a sua opinião primeiro, mas eu vou dar assim, só o meu feedback. O motivo pelo qual uso joia pra caramba, gasto muito dinheiro em roupa e etc., é por uma coisa chamada de frequência. Uhum. Tá? Se você conversar com qualquer engenheiro, até mesmo se for na praia, já viu aqueles caras na praia com aquelas máquinas de leitura de frequência para achar metais debaixo da areia, etc? É a mesma coisa. Quando você usa esses tipos de coisa, como uma joia ou roupas caras, etc., você aumenta a sua frequência. E eu acredito em lei da atração, é uma crença, eu acredito em lei da atração. Quanto maior a sua frequência, mais frequência daquela parecida você vai atrair. Né? Aham. Então é por esse motivo que eu ando com joia, por esse motivo que eu gasto dinheiro em coisas elegantes, coisas de luxo, justamente para acostumar o meu cérebro a viver naquele padrão. Porque, vamos dar um exemplo, meu celular trincou a tela. Uhum. Isso aqui trincou na semana passada e a gente já vai mandar trocar essa tela. Por quê? Porque eu acredito que quando você tem algo quebrado na sua vida, algo faltando ou algo fora do lugar, você tá atraindo mais coisas quebradas, mais coisas faltando, mais coisas fora do lugar. Uhum. E depois que eu fiz esse ajuste, que foi até com eu ganhei essa mentoria de graça num jato particular, olha que legal. Aluguei um jato e lá eu ganhei uma mentoria de uma menina que é especialista em prosperidade. E ela me explicou exatamente isso. Quando eu fiz esses ajustes na minha vida, eu não consigo mais viver numa frequência abaixo. Porque você vive aquilo que você tolera. E já puxando o gancho, eu vejo que a mudança de vida de qualquer pessoa, ela se dá através de o que a gente pode chamar de movimento, né? Movimento, acho que a gente fala muito que o Guerra é especialista em lançamento, o Guerra é especialista em, perpétuo, etc. Só que, vamos ser sinceros, um monte de gente é. Eu acho que o que te diferencia de verdade é porque você consegue colocar na mente das pessoas a vontade de ser como você. Eu vejo isso porque, cara, eu encontrei já com uns 5 caras tatuados aí. AAA. Eu queria que tu explicasse pra gente primeiro o que é o AAA e depois explicasse pra gente o que é movimento. Tá? Fala pra gente um pouco. Cara, o AA significa atitude, ação, abundância, que é uma frase que eu criei. Sim. Né? Que é o que eu acredito. Sim. Que é como se fosse um processo. Você precisa de uma atitude né, que vai te gerar uma ação, e essa ação positiva Sim. vai te gerar uma abundância. Então, eu comecei a falar isso e virou uma filosofia de vida e as pessoas tatuam. Sim. E movimento, mano, nada mais é do que uma multidão unidas por uma causa, né? E essa causa, ela traz consigo, né, um líder que vai liderar esse movimento. Né? Certo. Então, são pessoas conectadas com o líder, né, conectadas com uma causa específica conjunta, né, que vai causar uma transformação onde todos acreditam. Basicamente, isso é um movimento. Perfeito. E você acha que, tornando gancho do que você falou antes sobre você estar em cima do muro e tal, quando você define, entre aspas, qual lado você está, do céu, inferno, enfim, e se posiciona, é aí que você começa a criar um movimento? É o posicionamento que faz a criação do movimento? Também. O posicionamento é o primeiro pilar para se criar um movimento. Certo. É o posicionamento específico. Essa seria a minha próxima pergunta. Como criar um movimento? Cara, é bem complexo. Não dá para ensinar num podcast, por exemplo. Mas seguindo 3 pilares, por exemplo. Que é um posicionamento específico, uma mensagem, né, uma narrativa que conecta e que vai gerar uma comunidade forte, que é o movimento. O movimento não é mais que uma comunidade. Sim. Né? E, cara, eu esqueci a pergunta-chave do negócio. Vamos fazer assim, só para poder ajudar o cara bem leigo mesmo. Como o Guerra hoje, se ele tivesse com 0 seguidores, 0 comunidade, Boa. como ele começaria um movimento?
qual é a primeira coisa que ele faria? Eu sei que não dá pra ter um passo a passo, mas pelo menos assim, por cima, só pra gente não deixar o cara no escuro. Tá. Primeira coisa, o que eu falo? Criar um movimento de fato. Né? Você precisa pelo menos faturar 2 milhões por ano. Certo. Por quê? Porque existem outras coisas que você precisa fazer e gastar energia que vai fazer sentido antes de você criar esse movimento. Certo. Então, se a gente seguir essa linha, primeiro, posicionamento específico. Você precisa criar um posicionamento. É saber para quem você comunica, de que forma você vai comunicar, qual problema você resolve. Você tem que ser específico no que você resolve. Você não pode ser um cara genérico. Né? Criar o seu posicionamento e começar a desenvolver esse posicionamento. Só tem uma controvérsia nisso que você falou, que foi o seguinte. Você fala assim, você tem que ser específico. Mas, por exemplo, eu vejo teu posicionamento, por mais que você seja especialista em lançamento, irmão, as pessoas têm você como referência em várias áreas da vida. Mas aí... Como fazer, então, isso? Esse é o ápice do posicionamento. Quando você transcende o seu nicho. Quando você começa a falar de qualquer outra coisa. Mas para chegar lá, primeiro você tem que ser específico. Para eu poder falar sobre assuntos de vida pessoal, de dar conselho sobre qualquer área da vida, eu precisei falar só sobre lançamento perpétuo. Então, primeiro, você cria audiência fiel. Quando você tem um movimento, uma comunidade engajada contigo, você pode falar o que você quiser. Sim. Só que antes, é o que eu falo, que antecede, que é você criar um posicionamento específico. Você tem que ser específico no que você resolve, específico na dor que você resolve, específico no que você soluciona, específico no que você faz. Sim. Criou esse posicionamento, você começa a criar conteúdo, né, criar base, né, Reels, TikTok, começa a diversificar, vídeo no YouTube, criar bastante, usar do orgânico para crescer base. Sim. Cresceu base, você precisa criar uma narrativa, que é o segundo passo. Certo. Na narrativa existe um processo hoje, tipo um framework que eu até entrego para a galera, para meus alunos fazerem, que é você criar um discurso que tem um começo, um meio e um fim. Né? Depois eu posso até explicar isso melhor, mas eu não vou entrar em detalhes. Tá. Criou o discurso com um posicionamento específico, um discurso criado, você já começa a educar a audiência, né? Gerar essa educação na audiência, a fazer elas acreditarem de fato no que você acredita. E quem não acredita no que você acredita, quem não concorda com o seu posicionamento, ela não fica. Ela é expelida automaticamente pelo grupo. Certo. E aí você começa a ter filtro. Então, se você tem 40 mil seguidores, por exemplo, você tem 40 mil seguidores fiéis. Sim. Então, você já não é morno. Depois disso, que você tem esses dois pilares, você vai começar a faturar, consequentemente, você cria um movimento. Certo. Entendeu? Entendi. O povo fica com medo de perder seguidor, mas então perder seguidor é bom, né? É ótimo. Caraca, eu tô aprendendo muito aqui nesse podcast. Se você também tá aprendendo bastante, deixa aí nos comentários. Ô, Guerra, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Continuando aqui. Entrando mais no assunto de networking. A gente já trocou uma ideia. Inclusive, o Guerra passou uma madrugada lá em casa. Nossa, me dando uma mentoria. Obrigado por isso. Foi massa. Eu, inclusive, te devo. Me passa o Pix depois. Não. Foi massa demais. Eu aprendi bastante. E você me explicou bastante sobre alguns tipos de roupas, alguns tipos de posicionamento, que quando você tá no meio de pessoas realmente com resultado, aí nesse caso aqui, galera, eu já tô me posicionando falando de pessoas afortunadas, pessoas com muito dinheiro mesmo, um bilionário, um milionário, um multimilionário, esse tipo de coisa. Eu queria entender o seguinte, como você pensa na hora de fazer networking com essas pessoas? Como é que você precisa agir? Como você precisa se vestir? Tá. O que é negativo? O que é positivo? Fala um pouco disso aí. Mano, existe... Assim, a gente não pode negligenciar o fato de que ser humano julga o ser humano pela roupa que veste, pela classe social. Isso é fato, mano. Isso acontece. Quando você não negligencia, você começa a abrir os olhos e falar assim, não, de fato eu preciso ser intencional no que eu vou fazer, porque eu vou me conectar com pessoas, né, que vão me julgar pelo que eu visto, pela forma que eu falo e etc e tal. Assim, existem classes de pessoas que você vai se conectar. E o grande segredo é saber transitar entre essas classes. Tipo assim, eu já fui pobre e cresci em periferia. Então, assim, eu joguei muito tempo, por exemplo, em favela e o caramba aqui em São Paulo. Então, mano, eu sei a gíria da rua. Então, eu vou trocar ideia com um maluco mais humilde, eu vou chegar na gíria e não sei o que, já conectei. Pum, já era. Então, o cara já não vai falar, pô, esse aí é playboy herdeiro. Ele já fala, mano, esse maluco aí sabe conversar. Então, eu conecto com o cara. Quando eu vou conversar com um rico, e aí existem dois tipos de rico. O rico old money, que é o cara que tem berço, é o cara que tem pedigree, e tem o rico emergente. Já são duas formas de comunicação diferentes. Quando eu vou conversar com um rico old money, por exemplo, é um outro tipo de comunicação. Aí eu morei fora, por exemplo. Então eu começo a fazer o quê? Usar referências de países que eu visitei. Esse cara não é pouca bosta. Porque o dinheiro pra ele já não importa. Quanto que eu tenho na conta não importa pra ele. É as experiências que eu tive. O old money, esse cara rico de berço, o cara que é muito rico mesmo, ele não tá preocupado com dinheiro, ele tá preocupado com a experiência. Ele vai repelir o emergente. Eles repelem o emergente.
Então, pô, esse moleque tem dinheiro, mas ele não é qualquer um. Aí eu começo a falar da Europa, o dia que eu fui pra Paris, Espanha, morei um ano na Finlândia, e não sei o quê, Estados Unidos. Aí o cara, pô, esse cara é culto. Ele tem experiência. Certo. Conectei. Aí eu vou falar com um rico emergente, né? Rico emergente é o rico que ganha dinheiro que não nasceu em berço de ouro. Eu sou um rico emergente, você é um rico emergente, etc. A forma e os interesses nossos são diferentes dos outros. Então eu já sei como comunicar contigo. Então a roupa que eu vou vestir, o que eu vou falar, a forma que eu vou comunicar, o relógio que eu vou usar é voltado para o que eu quero comunicar para o cara na situação que ele se encontra. Certo. A diferença é, as pessoas elas querem comunicar de forma genérica, de forma universal, para todo tipo de público. Aí já era, mano. É por isso que a pessoa não consegue criar. Às vezes produz muito, mas não consegue nem seguidor. Pois é. Porque ela quer falar. Eu já cometi esse erro no início, lembra disso? Falava assim, Verdade. caramba, eu via vários caras digitais que tinham muita audiência. Eu pensava, não, eu tenho que falar de uma forma. Porque assim, cara, eu sou carioca, né? Inclusive coisas que eu tô polindo, aprendendo contigo. Sobre carioca é o quê? É muito palavrão, é muita gíria. Carioca é muito papo reto. É um né? malandro ali. Tá? O carioca é muito papo reto. É tipo assim, irmão, vou te mandar o papo. Papo de sujeito homem é a frase, carioca. E você vai lá e descasca aquilo. E quando você começa a entrar num nível já de nobreza, de mais elegância, você entende que você não vai bater de frente com ninguém. Você entende que você não vai dar um papo reto pra ninguém. Você entende que as gírias já são coisas negativas, porque você não tá pensando assim, eu quero comunicar com todo mundo. Não é isso. Mas você sabe que se você polir o seu vocabulário, vai ficar mais aceitável e vai te posicionar de uma forma melhor. Tanto que eu tô excluindo mais os palavrões do meu vocabulário, né? As gírias também, né? Tudo isso tem que dar mérito aqui a você, né? Me deu uma mentoria gratuita. Mas também se tiver que falar com carioca, a gente sabe falar. Não. O lance é você saber transitar Exato. entre todos os tipos de público. E aí você consegue tirar de letra. Sim. Você consegue se conectar com um monte de gente, porque você aprendeu. E você acha que qual é o estágio que você chega na mente da pessoa, que eu acho muito perigoso? É uma coisa que tu faz que eu acho assim, cara... Perigoso no bom sentido, né? Não, e no mau sentido também. Porque pode ser o seguinte, ó. Quando a pessoa chega a ponto de tatuar a tua causa na pele dela... É tipo o Neymar, né? Aquele fã do Neymar que tatua o rosto. Isso quer dizer o seguinte, caramba, o seu nível de influência sobre essa pessoa é absurdo. Como é que você se sente em relação a isso? Você sente uma carga de responsabilidade? Com certeza. Responsabilidade e consciência limpa, porque eu sei que eu tô pregando algo muito bom. Sim. Esse lance de você criar movimento é perigoso, de fato. O Daniel tá certo, porque Hitler fez isso. Sim. Liderou Verdade. multidões, só que liderou movimento e levou um monte de gente pro inferno, matou milhões de pessoas. Ele fez algo muito ruim. Sim. Aí, sei lá, o Gandhi, por exemplo, Sim. que liderou um movimento pro bem. Sim. Então, Jesus Cristo liderou um Cristo. movimento pro bem. Sim. Existem pessoas que lideram movimentos pro mal e utilizam dessa influência para causar mal. Sim. Então, o cara hoje que aprende, por exemplo, a fazer um movimento, ele aprende a fazer isso e fazer bem feito. Se o cara for mal intencionado, ele leva um monte de gente com ele e causa um estrago, assim. É como até Não. mesmo o próprio Lobo de Wall Street, né? O Jordan Belfort. Aham. Que no meio do caminho ele até se consertou, mas ele criou um movimento de vendas dentro da própria empresa, dentro do próprio modelo de negócios, onde ele vendia o que a gente chamava de ações tostão, né? Ações que não tinham valor de mercado, só que tinham 50% de comissão. E o cara criou um movimento tão grande que criou, acho que foi Strachan Home, uma coisa dessa assim, o nome da empresa dele, e essa empresa chegou a valer, se não 1 bilhão, mas múltiplos milhões, assim, tipo, quase centenas de milhões. Ganhou muito dinheiro. Não... E depois, com quando isso. ele entendeu esse princípio, porque assim, a gente vive por princípios, né? Então, os princípios são diferentes de regras, como as pessoas pensam. O que é regra? Você que tá Não aqui às pise 9... na grama. Exato. Ou então, uma tipo, regra. chegue aqui às 9h15. Isso é uma regra. O que é princípio? Não se atrase. Diligência. Exato. É. Chegue no horário. Seja uma pessoa pontual. Tenha palavra, né? Então, a gente vive por princípios e tenta quebrar o máximo de regras possíveis. Isso é assim que a gente vive, né? E quando a gente vive por princípio, você precisa entender que o princípio, ele é uma lei, eu não vou dizer espiritual, eu vou dizer porque tem muita gente que não acredita em Deus, mas é uma lei do universo. É como se fosse uma física, vamos botar dessa forma, né? Como se fosse a gravidade. Toda vez que você quebra regras, tá tudo certo. Você vai ter talvez uma punição imediata, mas o princípio, ele cobra na vida, né? O princípio, ele cobra na vida. Então, eu acho que quando a gente está criando um movimento, quando a gente está na cabeça das pessoas, e principalmente quando isso é monetizável, né? Que é o teu caso, por exemplo, para quem não sabe aí, galera, posso falar? Posso dar um spoiler? Pode. O Guerra, ele tá criando uma comunidade, né? A comunidade vai sair quando? Dia 5, 6, 7 de junho agora eu vou fazer as lives, né? E no dia 7 eu vou abrir a Sim. comunidade. E fala um pouco pra gente dessa comunidade.
Cara, a comunidade nasceu de uma necessidade que eu senti da audiência. Sim. Então, o que aconteceu? Como eu trabalhei muito nos bastidores, eu fiz lá, sei lá, mais de 100 lançamentos, eu perdi as contas. Certo. E eu percebi que só você entregar um treinamento gravado não era o suficiente. Sim. Por quê? Você pode entregar um método para a pessoa. Beleza, você vai educar ela de uma certa forma. Sim. Só que existe algumas coisas que antecedem o método. Que é você trabalhar a mentalidade, é você colocar essa pessoa em conexão com pessoas que pensam da mesma forma. Ambiência, Sim. saca? Elevar a frequência desse cara e convivência. Sim. Então tem um cara lá que mora no interior da Bahia. Esse cara não tem a conexão com pessoas de São Paulo. Sabe que São Paulo, que não, meu, é 80% do PIB tudo, da América Latina tá aqui. Sim. Então as pessoas mais ricas e prósperas estão em São Paulo. Esse cara não consegue se conectar porque ele mora longe. Certo. Mas a gente tem internet. Por que eu vou entregar um treinamento gravado se eu posso criar uma comunidade, gerar conexão lá dentro, unir pessoas, conectar propósitos e ainda gerar riqueza? Certo. Por quê? O cara compra meu treinamento, ele vai aprender coprodução, vender curso online, infoproduto. Tanto no perpétuo como em formato de lançamento. Sim. Só que ele tem a comunidade. Então ele tem uma dúvida, ele posta na comunidade, os próprios alunos ou eu vou lá e resolvo. Sim. Ele vai comunicar, então ele precisa contratar um copy, não precisa se matar no mercado, ele contrata um copy que está dentro da comunidade. Certo. Por quê? Mesma cultura, ele acredita na mesma coisa. E essa comunidade, convive nas ela coisas. vai ensinar coisas, tipo assim, por exemplo, o cara quer saber tráfego. Vai Aham. ensinar tudo isso. A Tudo parte que é técnica... necessário Tudo que é necessário. lançamento e vender o produto no perpétuo. Venda de infoproduto. Sim. Seja através de funis de vendas. E esses funis podem ser qualquer tipo de funil. Um funil de webinário para público frio, semanal. Vai Sim. ter. A gente vai ensinar todas as Vou estratégias. colocar o Guerra na Rabuda aqui agora. E lá dentro dessa comunidade, você vai ensinar aquelas coisas que você falou pra mim, de realmente fazer o cara entrar na mente da audiência e converter isso em dinheiro? Total. Porra, mano. Isso vai ser um grande diferencial. Então eu tô dentro. Eu tô dentro. E qual é o nome da comunidade? Já tem um nome? Então, vai se chamar Comunidade AAA, que é os 3 As, né? Caraca. O movimento. O movimento. Comunidade AAA. Por quê? Foda. Isso eu não sabia, tá? Não foi intencional. Sim. Eu criei o Atitude Ação Abundância, que virou a sigla AA. E eu criei porque eu estudei Primal Brand e eu sabia que eu precisava de uma sigla, que eu precisava de uma frase, né? De um bordão. Sim. Criei. Virou AA. Depois que eu fui descobrir que AAA é o ápice do luxo. Sim. Então, o cara é um corretor de imóveis AAA, ele é um corretor de imóveis de alto padrão do alto padrão. Altíssimo padrão. Sim. Tudo que é AA é alto padrão. E aí, então, a gente vai criar uma comunidade de pessoas AAA, que são pessoas de alto padrão. De altíssimo E padrão. uma Sacou? comunidade de alto padrão. Tipo, Comunidade de alto padrão, é isso. Então, todo Então mundo já que entrar viram lá- que o preço também vai ser de alto padrão. Não vai ser cursinho de 997, não tem como, porque Sim. a geração de riqueza que tem lá dentro, a geração de conexão e etc., todo o valor agregado, ele é muito, muito alto. Certo. Então eu não posso me prostituir o meu trabalho e vender isso, sei lá, 400, 500, Eu 900 reais, saca? Não faz sentido. Então até pra gente criar um filtro de pessoas, porque assim, o que eu não quero é pessoa vitimista. É o cara que entra lá e fica se vitimizando, chorando. Então esse cara, como é que eu filtro ele? Cobra um pouco mais caro. Sim. Que ele vai se vitimizar do preço, não vai entrar, mas eu prefiro ele chorando fora do que chorando dentro e Atrapalhando prejudicando o toda ambiente. A cultura das pessoas. E além do mais, com isso, também as pessoas tem aquelas pessoas que compram treinamento e não assistem. Tipo, a função dele é comprar treinamento de marketing digital. Ele só vai lá, lançou um treinamento de fulano, ele vai lá e compra. Lançou um treinamento de ciclo. Quando você seta o valor lá em cima, você também tira essa galera, porque não faz muito sentido. A pessoa vai pagar, sei lá, 3 mil, 5 mil reais para poder sentar lá. Não faz sentido, porque tem gente que só vive para comprar treinamento, não aplica nada. Não tem Aí fala, não funciona, não tem resultado. Pô, mas você aplicou esse cacete? Porque, na real, pega um curso que você comprou e aplica. Sim. Eu duvido você não sair. Aplica com diligência, né? Eu duvido. Pega e faz por um ano aquilo ali. Exato. Só aquele curso. Só aquele método. Escolhe um método e faz. Eu, durante 3 anos, eu só fiz lançamento. Sim. Eu só fiquei fazendo lançamento. Mas o PLR, eu fazendo lançamento. Mas o dropship, eu fazendo lançamento. O mercado de aposta esportiva, eu fazendo lançamento. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas em ficar surfando onda do mercado, eu só fazendo a mesma coisa. Sim. Aí eu falo assim, mas Guerra, por que você tem esse resultado? 3 anos fazendo a mesma coisa. O mercado me jogando um monte de oportunidade, verdade, coisas novas, nem, eu fazendo a mesma coisa. Não é nem só fazendo a mesma coisa, dia. né? É sendo progressivo nas ações. Óbvio. Porque tem muita gente que tem consistência, mas não tem progressividade. Qual é a diferença? Consistência. Todo dia o cara tá na academia. Mas progressividade. De carga. Todo dia o cara aumenta a carga, o cara aprimora o movimento, né? Que ele tá fazendo esse tipo de coisa. Que foi o que você fez, de fato, para poder chegar até onde você chegou. Que, galera, não é só consistência.
A consciência não vence o jogo, como todo mundo fala. Não. Progressividade, sim. Até porque, vou dar um exemplo aqui, meu sogro... Consistência progressiva. Exato. Meu sogro, ele, foi taxista a vida inteira. Trabalhou 10 horas por dia, Trabalhou todo 10 santo horas dia. todo santo dia. E não Natal, Ano Novo. Exato. Ah, ele poderia ser rico? Sim, é possível você ser taxista e ser multimilionário. É possível, se você construir através de investimento, é assunto para outro dia. Mas ele não foi progressivo. Ele foi consistente. Até porque riqueza, tipo, você Sim. fazer dinheiro, muito dinheiro em escala, é reduzir esforço. Exato. Aí o nego fala, pô, mas não faz sentido. É contra-intuitivo. Exato. Mas eu só comecei a ganhar muito dinheiro quando eu reduzi esforço. Sim. Isso é doido. Esforço Somos que você dois. tá falando, esforço físico mesmo? Cara, por exemplo, hoje a minha operação, ela roda no automático. Sim. Não no automático de ter um monte Eu de robô sei, trabalhando. eu sei qual é. Mas o meu foco hoje é só pensar e criar coisas novas. Sim. Quando eu tava na operação, fazendo tráfego, copy, não sei o quê, eu perdia tempo fazendo um monte de coisa operacional que eu podia delegar, mas não delegava. Sim. E eu era limitado àquilo, então eu ganhava um dinheiro que tinha um teto. Quando eu saí, coloquei pessoas, deleguei, criei processo e fiquei só pensando na parte estratégica de fato, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu reduzi os esforços. Sim. Então o nego fala assim, Guerra, como é que funciona, por exemplo, seu sistema de contingência hoje? Irmão, você pergunta ao meu gestor, eu não quero saber. Sim. Eu contrato quem sabe e se ele não me entregar resultado, eu demito e contrato outro. Sim. Entendeu? Eu não quero saber como é que ele faz contingência, eu só preciso que ele garanta para mim que meus anúncios não vão cair. Sim. E se cair, ele vai resolver rápido. Uma- Então, o empresário não tem que se preocupar com isso. Sim. Ele tem que conhecer o chão de fábrica, mas não ficar gastando energia em como que é feita uma contingência. Tem Eu tempo, vejo um né? monte de gente preocupado. Ah, como é que faz contingência? Beleza, aprende o básico, mas chega num nível onde você contrata pessoas para trabalhar Sim. para você e solucionar os problemas. Acabou. É aí que você vai ganhar dinheiro, ou seja, reduzir esforço. Como é que o cara vai ficar passando horas aquecendo conta, Sim. aquecendo o perfil para subir novos anúncios? Não faz sentido. Como é que ele vai prosperar, bicho? Deixa eu tirar uma dúvida com você, assim, para ver o que você acha sobre isso. Sim. Você acha que mentalidade é mais importante do que o técnico? Óbvio. Eu posso pegar um método. Por exemplo, eu tenho lá um perpétuo que fatura 500 mil. Sim. Eu duplico o produto, duplico todos os criativos e o funil eu entrego para um cara que não tem mentalidade. Ele não vai ter resultado. Com a mesma estrutura, com os mesmos criativos, com o mesmo funil de vendas, com a mesma cópia, ele Parece não que vai ter é uma resultado. energia, Não né? adianta. É uma energia que Por paira. isso que, na comunidade, Sim. a gente não vai só entregar o conteúdo técnico. A gente vai ter um trabalho de educação antes Sim. para o cara chegar e estar pronto para executar o técnico. Até porque a gente acredita no longo prazo. Eu posso ensinar o cara a ganhar 60 mil por mês, 80, 100 mil com PLR, por exemplo. Sim. Entendeu? Mas, daqui 6 meses, ele vai estar duro de novo. E refém, escravo, de ficar copiando ofertas. Da próxima onda, talvez. Isso não é riqueza. É isso aí. Entendeu? O cara, ele vai dormir preocupado. Então, a gente criar um negócio sólido na internet é poder Sim. dormir sabendo que se um dia o meu tráfego desligar durante 15, 20, até um mês, Sim. meus funis de vendas, eles garantem lucro durante pelo menos mais 2 meses, porque eles Sim. fazem sentido para minha base, Sim. por exemplo. Uhum. Isso não é ensinado. Mas isso vem de um trabalho de mentalidade. Sim. Pegou? E como você acha que como você constrói uma mentalidade de sucesso para você ter resultado nesse mercado? Legal. A mentalidade de sucesso, ela é relativa, né? Sim. Mas existem algumas coisas que facilitam o processo. Então, o lance que a gente falou sobre amizade e ambiência é parte de mentalidade. Certo. É um dos pontos que vai te levar mais próximo de um objetivo. Resiliência. É o fato de você lidar com frustração, é o fato de você saber lidar com não, com coisas que dão errado. Isso, sim, vai te tornar um cara mais próximo de ter uma mentalidade de sucesso. Certo. Porque você sobe um anúncio, você coloca energia num projeto, ele vai lá e falha. O Sim. que você vai fazer? Acabar seu mundo e entrar em depressão ou você vai pivotar e já seguir para o próximo nível? Sim. Né? Entendi. Então a mentalidade de você ser um cara extremamente produtivo, um cara de frequência alta, né? Tudo isso, ele te deixa mais próximo de ser uma pessoa de valor, com uma mentalidade blindada, Sim. né? De poder lidar com qualquer tipo de problema e qualquer tipo de situação. E sacou? o que eu acho, assim, opinando sobre os mercados, dropshipping, PLR, aposta, etc., é que, na minha opinião, qualquer mercado que você pegue para fazer, Uhum. é possível criar um modelo de negócio sustentável. Com certeza, no drop também. É possível. Só que, obviamente, não vai se parecer com aquele mercado. Vou dar um que exemplo. muda, mano. Fala aí. Mentalidade. Sim, Vamos supor, você pega dropshipping, sim, que é um negócio que muita gente critica. Eu tenho amigos que têm resultado. Você pega o dropshipping, aí tem lá um cara que só faz loja genérica e copia loja dos outros. Exato. Mentalidade. Sim. Aí ele vai falar, não dá certo. Aí tem um cara que pega dropshipping, cria marca, cria branding e fatura milhões. Exato. Ele aprendeu que você tem que ficar copiando loja que o mentor passa para ele
lojas e validadas. Aí você cria, copia, tal, sobe e não tem resultado. Sim. Aí a culpa é do mercado. E pontuando o que você falou também ali atrás sobre do empresário, quanto menos esforço você reduzir, mais lucratividade. A gente viu isso aí na prática, né, no último ano. Mas é uma coisa que eu até ouvi o Marcos Marques falando, conhece o Marcos Marques? Óbvio. Ele falou exatamente assim, o empresário, o bom empresário é aquele que não faz nada e se certifica de que tudo está sendo feito. Então, hoje a gente vive por essa premissa. A gente zoou até lá em casa que a gente está delegando tanto que tá até feio. A gente tá delegando tanto feio que... pra quem? É porque assim, a gente, quando você vem do zero, você tem aquela percepção do cara trabalhador, o cara que tá suando, o cara Isso é glamour, é um falso glamour. Exato. O cara workaholic, o cara que trabalha muito, é glamuroso. Pra mim, ele é escravo do trabalho. Sim. É um cara que não prospera. Porque as pessoas glamorizaram realmente essa coisa do trabalho. Acharam lindo você poder trabalhar muito e achar legal ficar postando. O cara que hoje trabalha muito e fica postando achando bonito, eu acho ridículo. Eu também, velho. O cara tá, assim, abrindo mão de uma vida saudável, muitas vezes. E eu até acredito que no começo, tá? Você precisa, muitas vezes. A gente tem que ser radical. Porque você tá sozinho, né? A gente tem que ser radical. Você não tem nem dinheiro. Eu vou dar um exemplo do próprio Exato. podcast. Por exemplo, se eu criasse um podcast aqui sozinho, a gente precisaria fazer as artes, construir essa mesa. Construir também não. Comprar na mesa, né? Comprar câmera, microfone, LED, luz, iluminação. Tudo, etc. Aí, por exemplo, eu tô gravando... Saber posicionar aqui. Stream Deck. Exato, eu tô gravando e ia correr pra mesa pra poder trocar as Por câmeras. Isso que você tem profissionais que são bons nisso, que te auxiliam na jornada. Então você simplesmente fala assim, cara, eu vou pagar aqui e tá tudo pronto. E aí acaba que, você não teve nenhum esforço. Meu esforço foi sentar aqui e conversar contigo. Que, na verdade, é o melhor, é o melhor momento, né? É o momento que você realmente tá desfrutando. Isso aí. Porém, quando a gente tá em casa, assim, a gente tá delegando, a gente tá num processo hoje de gestão da nossa vida. A gente tá ajustando a gestão da nossa vida. Então a gente delega tudo. Como você viu, a gente chegou aqui com a babá. O filho tá na escola. Meu filho nem estuda em horário integral. Mas, hoje vamos colocar ele no horário integral. Vamos pagar a parte pra ele ficar lá o dia inteiro. Então, a casa... a gente tem uma casa onde, tem 2 crianças, então acaba que a gente mantém tudo em ordem, mas tem 2 crianças, então a gente tem que estar ali comandando pro garoto não pintar a parede, esse tipo de coisa. Então a gente tem uma pessoa que fica lá pra o quê? Pra ficar monitorando enquanto a gente tá, às vezes, só com o filho no colo. Só vendo o sorriso tempo, dele. De fato, entendeu? Aproveitando eu tô aqui com o nosso filho. Eu tô aqui almoçando, a babá tá aqui, mas não é porque eu quero delegar o meu filho pra babá, não é isso. Mas é que, por exemplo, se eu sei que ela vai estar aqui pra se certificar de que ele não se machuque, que ele não, faça alguma coisa que possa prejudicar a gente ou a ele mesmo. Então, tô só delegando. Então, meio que a nossa vida é assim. Se a gente quiser acordar meio-dia, tá tudo certo. Se a gente não quiser nem levantar da cama, tá tudo certo. Morrer, né? Tá quiser certo. Morrer lá, tá tudo certo. A gente foi viajar semana passada, a gente passou uma semaninha ali em Gramado, né? Muito bom, vi os stories, massa. Então, irmão, eu fiquei assustado, porque eu literalmente não mexia no celular e eu chegava sempre no final da noite, tinha 2 coisas. Tinha lá a meta de faturamento batida e a equipe de vendas com a mensagem, né? Que tem um representante. A equipe de vendas falando, Daniel, olha só, tivemos isso aqui, essas vendas foram feitas no Pix, tinha um relatório, eu nem pedi. E em 10 minutos você resolve com áudio. Exatamente. Isso é maravilhoso. Eu falei assim, caraca, que vida é essa? Como é que a gente não viu isso no passado? Assim. Não era assim. Não era assim. Era tipo, assim. A frase era, ninguém faz melhor do que eu. Tem que chegar num nível onde seja assim. Mas até lá vocês tiveram que ralar muito. Sim. Por isso que eu falo, tem que ser radical. Sim. Tem que ser radical. Você quer ser um empreendedor de sucesso, você tem que ser radical. Sim. Você tem que ficar imerso nessa vida e falar não pro resto. Você quer ser cristão, você tem que ser radical. Você quer seguir a Jesus, você quer ser um bom exemplo de cristão, você tem que ser radical. Sim. Isso aqui não pode? Não pode, acabou. Não pode se alcoolizar? Não vou me alcoolizar. Não pode usar droga? Não vou usar droga. Não Isso fica é ser procurando radical. meio termo. Então você quer ser bom em alguma coisa? É igual o maconheiro, seja radical. Né? O maconheiro, ele tem uma premissa bíblica, que ele fala, todas as ervas do campo foram criadas para mantimento. Então ele fuma essas ervas, tá ligado? E é real mesmo. Os caras... Tá escrito o quê? Para mantimento. Tá falando para botar fogo. Só que assim, as pessoas... É pra se manter, pô. A gente tem essa mania de eu falo isso também, né? Pros meus amigos, pras pessoas que andam comigo. A verdade, ela tá na nossa cara. Sim. Tudo. Só que o que a gente faz? A gente cria mundos paralelos que não são reais para justificar aquela verdade que a gente não quer aceitar. Certo. Então a minha esposa tá me traindo, por exemplo. O cara que tá sendo traído e sabe, ele não quer acreditar.
Sim. Então É ele o famoso começa a corno manso. criar contextos que não são reais Sim. para poder justificar e tirar aquilo da cabeça dele. Por isso que eu falo uma coisa, meus conselhos para meus alunos. Encarem a vida da forma que ela é. Encare a realidade da forma como que ela é. Sim. Isso te poupa energia, te poupa tempo, isso te poupa tempo perdido. É tanta coisa. Então, assim, encarar a realidade como ela é você assumir que sua vida às vezes tá uma merda, isso dói. É assumir que você tá rodeado de gente que é uma bosta. pessimista, que é uma bosta, isso dói, porque você gosta dessas pessoas. E assumir a realidade, enxergar a realidade, viver a realidade, não criar mundo fictício, é você, por um tempo, se moer, pegar o seu coração e, de fato, apertar, moer durante um tempo, Sim. porque você vai começar a enxergar um monte de coisa errada na sua vida. Sim. Então, meu pai e minha mãe, durante muito tempo, eles me prejudicaram no sentido bom da palavra, né? Não prejudicou né? Mas eles tentaram me proteger. E o excesso de proteção pode te privar de viver o mundo real. Te castrar. Então, o que eu precisei fazer? Sair de casa. Dói, só que eu precisei encarar o mundo da forma que ele é. A realidade da vida. Você deixou de ser um menino para virar um homem, Se eu criasse um universo paralelo, eu ia falar, pô, meus pais estão me protegendo, eu vou ficar até os 30 anos juntando dinheiro. Mentira. Certo. Eu vou chegar com 30 anos arrependido de ter vivido de não ter vivido aquilo que eu podia ter vivido. Aí começa a criar um monte de problema. Sim. Então, um recado que eu dou assim pra galera é: encara a realidade da forma que ela é, por mais dura que ela seja. Sim. Isso vai te poupar uma perca de tempo gigantesca e vai te dar a oportunidade de mudar rápido tudo que for possível. Acho que até complementando, existe 3 tipos de vida das pessoas, né? Que é chamada de vida chúdrica, vida imitativo baixo e imitativo alto. O que é uma vida chúdrica? É uma pessoa que ela tá na vida no modo subjetivo da vida. É o cara que tá vendo High School Musical e olha pro Troy Bolton, né? Eu era muito fã quando era novo, a gente, né? Eu nunca não Pega sei mal o esse exemplo. Pega mal A esse gente é exemplo. um pouquinho mais velho que você. Só um pouquinho. Não, eu sei o que é High School Musical, mas eu nunca assisti. Nunca assistiu? Eu não assisto o filme, mano. É, porque na nossa época isso era, tipo assim, caraca, foda, né? Você vive aquela realidade paralela. Isso, Como e aí você é pensa- como a princesa da Disney. Exato. Vamos pensar assim, a mulher vive pensando que a Exato. vida dela vai ser um conto de fadas. E aí você Sendo que tá não é ali isso. sentado assistindo aquele filme e você pensa, caramba, imagina no 3º ano do colegial, porque a gente tá junto desde os 15. Eu sendo descolado. A eu gente tá sendo junto desde os popular. 15. Aí, tipo, quando a gente chegou no 3º ano, a gente pensava, pô, imagina a gente no 3º ano. E aí, você vai pra faculdade, eu vou pra outro lugar. Então, tu cria aquela vida imaginária quando, de fato, não foi nada disso que aconteceu. Só que isso é uma vida imatura. É uma vida imatura, né? Inclusive, aconteceu, né? Porque eu fui pra outro estado e ela ficou aqui e foi uma merda, assim, sabe? Mas não foi nada bonito do jeito que parecia. Ela não apareceu lá dançando, tá ligado? Cantando pra mim. E essa vida chúdrica é que eu conheço pessoas, né? Conheço assim, não andam comigo, obviamente, porque não toleraria viver perto de uma pessoa assim, mas a pessoa às vezes tem 35 anos, tem 40 anos de idade, e ela tem uma vida chúdrica, né? E a vida imitativa baixo é o quê? É quando o cara entra na academia, que é o imitativo baixo. Ele entra na academia com um objetivo. Ou ele quer ficar mais forte, ou ele quer ficar mais magro. Cuidar da saúde. Ou ele quer cuidar da saúde. Isso já é uma pessoa de imitativo baixo. Ou seja, ela tem um pequeno objetivo, ela tem uma direção na qual ela tá seguindo. Ela tá um pouquinho dentro da realidade, saca? O imitativo alto é o cara que fez o imitativo baixo por bastante tempo. Então, ele evoluiu, né? Ele teve objetivo, chegou no objetivo e agora vai seguir para outro lugar. E depois de imitativo alto, o cara que chegou lá, ele vai pro lendário, né? Que tem um mítico lendário, que é como, por exemplo, o Michael Tipo Jordan. um Pokémon lendário. Exato. Isso É aí. tipo o Michael Jordan, tá ligado? Que, tipo assim, o cara fez isso a vida inteira e se transformou numa lenda, né? Então, isso que você tá falando, eu acho que reflete exatamente dessa forma. Uma pessoa que, sempre que a gente tá tendo assuntos em casa, que a gente tá jogando ideias ao Léo e esse tipo de coisa, a gente sempre se pergunta, isso aqui é chúdrico ou isso é uma vida, pelo menos, de imitativo baixo? Pra gente poder se policiar. Legal. Porque pra você viver de fato e ter resultado, você tem que estar totalmente instalado na realidade. E quem é o eu, né? O eu é eu, mas as minhas circunstâncias. Você não vai ser o Troy Bolton. Porra, eu sou preto. Meu cabelo é duro. Aceitou a realidade. Exato. Acabou. Minha mãe uma Mas, mano, sabe uma coisa? Ele queria ter o cabelo jogadinho Eu queria ter o igual do cabelo Júnior. jogadinho igual do Sandy Júnior. Sabe uma parada louca? Que Sim. eu falo? Esse lance de você criar mundo fictício. Isso pode parecer loucura ou insanidade. Sei lá, qualquer coisa. Ou até o cara não ter uma mente sã. Não, isso é... Muitas pessoas que estão assistindo passam por isso. Sim. Que é criar mundos fictícios. E aí, qual que é o lance? O cara tem um puta potencial.
A pessoa tem um potencial em alguma área específica. Sim. Só que ela não executa o potencial. Sim. Por quê? Ela imagina vivendo daquele potencial e as pessoas ficam falando, mas você tem muito potencial, você é bom nisso, não sei o quê. E ele gera uma masturbação mental que libera hormônios, dopamina, todas essas coisas que faz o cara viver aquilo por alguns instantes, a ponto dele não precisar viver de fato o potencial. Sim. Ele vive somente o imaginário. E na hora de executar, ele não executa, porque dói executar. Você tem que sofrer, você toma não na cara, você sofre crítica. E aquilo repele o cara, então ele recua. Então o que ele prefere viver o potencial na imaginação, masturbação mental, que já é o suficiente para ele, a ponto de ele não precisar viver a realidade. Sim. Então isso acontece, por exemplo, a menina que dança TikTok e fica mostrando a bunda. Sim. Ela jura na cabeça dela que as pessoas estão ali pelo conteúdo dela ou porque ela é uma pessoa graciosa ou interessante. A grande maioria tá ali porque ela mostra a bunda e os caras são tarados a ponto de querer ver bunda. Só que na cabeça dela, ela acha que ela tá criando algo de interessante e as pessoas estão interessadas nela. Sim. Quando estão interessadas somente no corpo dela. Exato. Só que o que acontece? Ela não enxerga dessa forma. Até algumas que tentam fazer uma transição. Já percebeu isso? Tem algumas que tentam fazer uma transição. De, tipo assim, agora eu não sou mais a menina da bunda. Ela é esquecida. Esquecida. E se a pessoa engorda ou perde o corpo de alguma forma, o que acontece? Ela perde tudo que ela construiu. Porque ela achou que de fato estava girando valor, mas a grande maioria estava interessada somente no corpo. E você vai falar isso para a pessoa, ela não vai aceitar. Ela vai dizer que você é machista. Ela criou uma universidade, ela criou um universo totalmente paralelo, que na verdade era uma masturbação mental para justificar o que ela fazia e justificar a pseudo-fama. Sim. Isso é um exemplo de um TikTok. Isso está ligado ao empreendedorismo. Ô, Guerra, mudando um pouco de polo, tem alguma pergunta mais pra ele nesse quesito? Eu tô aprendendo pra caramba aqui. Mudando de polo, irmão, eu queria saber o seguinte, 2 perguntas sempre em conjuntos. Primeiro, quais são suas referências? E terceiro, por que são suas referências? Qual área específica? Tá. Se você não tiver nenhuma hoje, Daniel, hoje eu tenho uma outra visão e tal. Quem foram as suas referências e o que você modelou em cada uma delas? Boa. Cara, primeiramente eu acho que para você ter algum tipo de sucesso na vida, você tem que ter boas referências. Sim. Então as pessoas hoje, elas pegam quem de referência? Se a gente falar de marketing digital, é o cara que está ostentando. Sim. Então a pessoa aluga uma Porsche e faz uns criativos para vender um curso. Isso. O cara que assiste, ele nem se pergunta se a Porsche de fato é do cara ou se é alugado. Sim. Mas ele vê uma Porsche, vê riqueza e um cara vendendo uma promessa, ele compra. Então ele teve aquele cara como referência. Eu já fui no contrário. Eu fui buscar referências de fato. Sim. Então hoje eu tenho alguns mentores em algumas áreas da vida. Então eu tenho algumas referências de fato. Sim. Então, por exemplo, área de política, filosofia, é o Olavo de Carvalho. Então, assim, é a minha referência que eu tenho de sentido de vida e enfim. Certo. Eu não sei colocar em palavras aqui tudo que o Olavo representa para mim, porque eu sou aluno dele já há tempos. Sim. Né? E muita parte do caráter, da ética e da moral que eu tenho hoje, do que eu acredito e defendo, eu aprendi com o Olavo. Sim. Né? Paulo Marçal é um dos caras que eu tenho como referência e mentor de vida. O Marcos Paulo foi minha referência em lançamento. Chegou a trabalhar com o Marçal, chegou? Trabalhei com o Marçal desde o comecinho dele. Top. O Paulo Marçal, o Marcos Paulo, minha referência mais digital. Eu tenho o Cristiano Ronaldo como referência de disciplina e foco, sabe? Eu tenho o meu pastor Samuel, que é um pastor amigo meu, que é minha referência em espiritualidade. Sim. Se eu não tivesse referências, eu não ia conseguir trilhar um caminho específico, porque eu ia só fazer o que eu acho. Sim. E quando eu tenho referências, na verdade eu pego tudo que aquele cara já viveu, né? E pego todos os ensinamentos dele, tanto como as derrotas que ele vivenciou, como as vitórias. Certo. Então eu aprendo com isso, encurto meu caminho e tenho um norte, né? Tem até mesmo uma ascensão rápida, né? Porque você está comprando o tempo que aquela pessoa teve que isso não tem dinheiro se fuder para poder adquirir sabedoria. Então eu tenho boas referências e tenho mentores de vida em várias áreas da vida. E eu acho que isso é difícil, né? Você ter aquele olhar atento para ver o que a pessoa acertou, o que a pessoa errou, e para você encurtar o seu caminho ali no processo, porque é difícil. Eu tava vendo isso, a gente tava conversando em casa sobre consciência, né? Poucas pessoas têm consciência nas áreas da vida. Consciência mesmo, por exemplo. As pessoas vivem muito no automático. Você conhece um cara chamado Tai Lopes? Não. Não. Ele é tipo old school do marketing digital. Ele era o ápice do marketing digital há uns 10 anos atrás, quando a gente começou. E esse cara é meu mentor até hoje.
na área de felicidade e vida plena. Eu peguei a época de Conrado Adolfo, Gabriel Goff... eu peguei também. A gente tá um mas aí já era um antes, pouco mais moda. Galera aí. A gente é da época que o Érico Rocha nem era famoso. Eu sou da época era que o Érico Rocha... Romualdo, Cris Franklin. E quando eu falo Romualdo, todo mundo fala, quem é Romualdo? Romualdo, Cris Franklin. A gente é da época que o Érico Rocha... Cris Franklin, caramba. Viajava o mundo de trem. Ele fazia um vídeo por dia. Exato. Era, na verdade, o único que gerava conteúdo, né, na internet de marketing. E se você for ver, ele falou esses dias na mentoria que a gente faz lá sobre consciência, né? E ele citou pessoas como o McGregor, como o Michael Jordan e esse tipo de coisa. E você vai ver que os outros... Qual é a diferença do Michael Jordan para os outros jogadores, né, de basquete? Os outros jogadores treinaram muito. Muito, muito, muito também. Deram sangue ali, também vários treinam 4 horas da manhã e vão dormir não sei quando e tal. Só que o Michael Jordan, ele não só treinou. O Michael Jordan, ele teve consciência do que precisava ser feito para ser o melhor jogador de basquete isso é foda. Do mundo. Tanto que o irmão dele jogava muito mais do que ele. E o dia que o pai dele meio que menosprezou ele, falou assim, porque fica aqui de lado que teu irmão que é estrela. Ele falou assim, eu vou ser a estrela. E ele começou a treinar muito mais do que o irmão e se tornou o melhor do estado em 1 ano e pouco. E 2 anos ele já era o melhor do país dele, uma parada dessa, tá ligado? E aí, simplesmente, ele falou assim, o Michael Jordan, ele entende sobre basquete, o Michael Jordan, ele entende sobre negócios, o Michael Jordan entende sobre liderança, ele entende sobre networking, ele entende sobre venda, né, de mídia, que o cara fez filme, o cara fez uma porrada de coisa. Aí você vai ver que o Michael Jordan não é só um jogador excepcional. É um artista. Exatamente, ele se tornou um artista. Uma personalidade, né? Um cara consciente de várias áreas da vida, apontando num único alvo, que foi o que você acabou de falar e também de fazer na sua vida. Porque você foi jogador, mas você estava preocupado em entender sobre gente. Porque assim, eu não conheço ninguém hoje... teatro. Então, eu não conheço hoje... nada a ver, tipo, jogador tá de teatro. Parece coisa aleatória. Jiu-jitsu. Parece que são coisas aleatórias, tá ligado? Mas todas elas se interligam num único alvo. Total. Eu ia entrar agora no assunto mais sobre... lançamento em si, na parte técnica, embora eu queria perguntar um pouco sobre a tua experiência com o livro 48 Leis do Poder, que eu sei que tu já leu. Que depois eu não sei que livro é que esse. fica ali zoando. Isso é um livro? Isso é uma palestra? Mas é livro mesmo? Não sei. O 27. pessoal fala desse livro, de fato... Não, mas sério, o 48 Leis do Poder, o que ele representa pra você? Tem esse e o Príncipe também, né? Não sei se tu já leu o Príncipe. O Maquiavel é um derrotado. Eu não paro pra ouvir Maquiavel. Mas por quê? Tu tem uma opinião formada assim? Ou... Cara, tenho, mas assim, vai chocar a galera se eu expor. Tá, fechou. Mas, por exemplo, Napoleão Hill. Sim. Eu sou muito amigo do Jacob Petri, que é um cara que estudou muito a vida de Napoleão Hill. E Napoleão Hill não era nada do que a galera pensa, desse empresário, desse milionário e tal. Ele era fodido na vida. Assim como o Maquiavel também não era esse cara totalmente poderoso que a gente acredita ser. Certo. Né, no contexto histórico. Então, assim, eu não gosto... Não eu acho que disso. É um livro legal pra você aprender algumas coisas ali. Né? 48 Leis do Poder, eu vejo que é um livro altamente perigoso, no sentido de te ensina a ser uma pessoa manipuladora e tal. Então, não sou fã, não sou adepto a esse tipo de conteúdo. Tem algum livro que você gosta que, tipo assim, cara, esse aqui é... A Bíblia, incrível. né? Eu acho que é o que eu sou que guiado. norteia tudo. Sim. A Bíblia você não precisa ler mais nenhum outro livro, né? Que tem tudo ali. Tudo parte de lá, né? Tudo, assim, tem muito, o princípio de tem tudo. muito ensinamento na Bíblia que às vezes a pessoa lê e passa batido, ela precisa ler de novo. Então, enfim. partindo para lançamento em si, primeiro, tem muita gente que segue a gente que eles não são do marketing digital, eles são empreendedores, tá? Eu queria entender de você o seguinte, primeiro, o que é lançamento? Pra galera que não entende, o que é lançamento em si? E pode falar, depois eu faço. O lançamento é uma estratégia de venda. Certo. Então, por exemplo, a Boticário vai lançar um perfume novo, ela não vai somente colocar no catálogo. Sim. Ela vai fazer um lançamento. Ela vai lançamento não é empresa, não é negócio. Não. Lançamento é uma estratégia de venda que é um braço da empresa. O pessoal acha que infoproduto, por exemplo, é a empresa, não é um braço. Sim. Depois a gente pode até falar um pouco de ecossistema. Certo. Mas lançamento é uma estratégia de vendas. Sim. Então, além de você colocar um produto no mercado, né, e só colocar lá, tipo, a Boticário vai lançar um perfume novo. Além dela só colocar no catálogo, ela faz um lançamento, ela utiliza marketing para voltar a atenção para aquilo, certo. Lançar esse perfume novo e gerar um pico de vendas. Tá. Né? Estratégia de vendas. Sim. O lançamento é isso. Então, eu tenho um produto, eu tenho uma solução e eu quero vender esse produto. Certo. Então, eu vou fazer um lançamento desse produto. Entendi. Então, eu gero desejo, gero antecipação, eu gero curiosidade, eu gero lista, eu gero possíveis clientes
para o dia que eu lançar eu ter um pico de vendas. Sim, entendeu? Entendi. Esse é o lance do lançamento. E foi isso que tu construiu basicamente a sua vida no digital. Eu unifiquei lançamento e perpétuo, né? Por que você unificou com o perpétuo? Porque normalmente quem faz lançamento fica... Quem faz lançamento só faz lançamento, quem faz perpétuo só faz perpétuo. Certo. Aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer perpétuo onde os lançadores não faziam. Sim. Então o que eu criava? Um perpétuo pro expert, por exemplo. Aí tava lá vendendo, sei lá, todo dia, todo mês vendendo no perpétuo. Então eu criava audiência através do perpétuo, só que ainda mais de criar audiência e trazer seguidor, eu trazia cliente, aluno, que é muito mais forte que ter seguidor. Então você cria lá um funil perpétuo, você vende todo dia, caixa, previsibilidade. Então tu vendia um produto baratinho. Pode ser barato, não tem uma regra, né? Tá. Eu sou, contra a regra. Entendi. Você entendeu o princípio do marketing, você faz o que você quiser. Tô ligado. Aí eu criava perpétuo para meus experts, então eu criava previsibilidade para a empresa, que é dinheiro, dinheiro. Lançamento era, através do perpétuo, eu gerar caixa, previsibilidade e gerar lista. Certo. Gerar cliente, gerar audiência. Quando eu estava vendendo a cada 2 meses, eu fazia lançamento. Então era previsibilidade, pum, pico de vendas. Certo. Entendi. Injeção de caixa. Foda. Perpétuo, pum, lançamento, injeção de caixa. Aí você vai criando previsibilidade, a sua empresa precisa sobreviver. Sim. E além de você distribuir conteúdo para renovar a base, você vende produto. Entendi. Você cria um funil que faz sentido e seu lançamento vai ser mais poderoso. Então você consegue lançar internamente para sua própria audiência, sem precisar ficar trazendo muito público frio, etc, etc. Então você cria um modelo de negócio sustentável. Porque eu acho que a maior dificuldade para quem está começando a fazer lançamento, e no início também era a nossa, quando você não tem nada, você não tem grana, você não tem nada, você vai fazer a venda ali no início, né? Você não tem muito orçamento para investir no lançamento, em compra de mídia e tal. E aí você vai trazendo leads. São poucos leads numa escala, né? E aí você vai vender, você não vai vender 1 milhão. Não é assim, não é no primeiro lançamento né? que... Não. Sim. Assim, só fazendo o processo de lançamento. Escolhi fazer lançamento. Vou lá, tenho um expert, vou fazer. Se o cara não tiver já há anos ali, talvez um tempo já, criando a audiência, o cara já estiver pronto, você vai construir isso, é uma dificuldade que a galera tem, porque você vai lá, investe no lead, compra o lead, vem pouco, aí vai... Você não sabe nem se você vai conseguir converter esse lead. Você não sabe se você vai vender. Primeiro, porque o primeiro lançamento é para isso mesmo, é para você não vender. É o natural, sem expectativa nenhuma. E se você vender alguma coisa, você ainda vai ter que reinvestir no próximo lançamento, e aí a pessoa, como é que vive com isso? A pessoa não vive. Sim. A pessoa não tem dinheiro. Mas eu acho que o Guerra, ele fez... Não pode. Então, acho que essa é. questão de você vender o perpétuo e fazer lançamentos acaba sendo mais inteligente, porque o que ele falou, tem previsibilidade. Mas mesmo o perpétuo também, a pessoa precisa, de fato, também, dependendo do jeito que ela vai fazer, de tráfego e esse tipo de coisa. Mas o Guerra, pelo que eu fiquei sabendo também, você não usava só tráfego em si, você também tem uma estratégia forte de influenciadores, né? Isso em 2021. Eu usei muito influenciador para poder promover meus produtos na época. Né? Eu até viralizou um corte disso. É isso que eu ia te perguntar agora também. Viralizou um corte que eu ensinei a fazer. Eu não ensinei. Eu falei o que eu fiz para faturar 1 milhão em 2 semanas. Então tu vai falar pra gente aqui apareceu também. Um monte de idiota na internet. Mas dá certo mesmo? Não sei o que. O cara nem fez e já tá se vitimizando. Vitimista. Sim. É um monte de cara no comentário xingando, falando merda. Entendeu? Em contrapartida, eu fiz 1 milhão em 2 semanas e pau no rabo desses caras. Pode xingar à vontade, porque enquanto você xinga, tem gente que executa. Enquanto tem um monte de gente que xingou, um monte de gente foi no meu direct. Irmão, aquela estratégia que você ensinou no podcast da Kify foi foda. Executei aqui, fiz 80 mil, fiz 100 mil. Foda. Ou seja, os caras que criticam, pra mim, é tudo lixo humano, desprezível, que não merece um pingo de respeito. Sabe? Enquanto eles riem, fazem piada, eles ficam aí nessa merda, enquanto eu e meus alunos a gente fatura. Só consumindo. Então eu não tô preocupado, eu ensino de fato o que eu fiz. Mas por que o influenciador vai vender um produto sendo que ele pode vender para ele? O influenciador não tem produto. Olha que pergunta imbecil, sabe? Que o cara não teve o trabalho de pensar. E na verdade o influenciador, ele é influenciador, ele detém audiência, mas ele não é um cara que entende de estratégia de venda. É isso aí. E os influenciadores hoje, eu vou falar mais, eles não ganham dinheiro. Eles não sabem monetizar. A gente conhece alguns. Eles são artistas na arte de parecer, tá ligado? No Rio de Janeiro a gente teve até uma tretinha com... Onde eu passo tem uma tretinha. É um treteiro. Mas assim, você ensinou isso aí em outro podcast. Foi. Você precisa ensinar pra gente aqui. Como é que você faria isso? O que eu fiz, que deu muito certo. Eu falo do que eu fiz. Eu não vou falar uma coisa que eu acho. Não é teoria, é prática. Foi prática. Eu tinha um produto, tá? Eu criei um produto do zero, produto lá.
eu comecei a fechar com um monte de influencer na época. E aí, qual que é o lance? Esses caras me pediam dinheiro pra publicidade. Sim. Certo. Só que como eu sabia que eles não ganhavam dinheiro, eu dava 2 opções pra ele. Sim. Primeiro, eu pago pra você o valor dos seus stories, só que você pode ganhar muito mais grana se você fechar a porcentagem comigo. Por quê? Se eu sou dono do produto, eu te dou 50% de comissão, você não é dono do produto, o influenciador não tem produto. Então eu dou pra ele um produto pra ele vender, pra audiência dele. Eu te dou 50% de comissão. Sim. Se o produto é R$200, ele ganha R$100 por venda. Certo. Se ele vende 1.000 produtos, ele tem R$100 mil. Exato. Enquanto ele tá me cobrando 3 mil de publicidade, ele pode ganhar 100 mil. Então eu mostrava esses 2 cenários pra ele. Certo. Na maioria das vezes, os caras preferiram ir na porcentagem, porque o potencial de ganho é muito maior que só publicidade. Sim. Então eu fechei com vários. E aí eu criei storytelling, tipo, eu não criei publicidade. Se você vê uma publicidade hoje na TV e tal, você muda o canal, você não quer ver propaganda. Sim. Então, se o influenciador falar assim, mano, esse copo é muito legal, comprem aqui que tem um link de desconto, ninguém vai comprar. Agora, se ele criar uma história, uma narrativa e despertar o desejo da audiência dele de comprar o copo, a venda ela é natural. Eu não preciso ficar forçando e fazendo publicidade. Sim. Então, durante uma semana, eu aqueci a audiência de todos os influenciadores, criei roteiros de histórias que faziam sentido para a audiência. E na hora que a gente abriu o carrinho, que a gente começou a vender, a gente deu um pico de faturamento. Nossa, o que eu acho mais foda nisso que você falou é que é o seguinte, cara, E os influenciadores se ficaram você... felizes. Sim. É assim, eu sou amigo de vários, eles são gratos a mim. Não, Inclusive, eu vou falar, o Jeff Bala e o Brian Santi, que são do Rio de Janeiro, Sim. que são da CPX, Sim. esses moleques, antigamente, eles não ganhavam grana com digital. Sim. Eu fui o primeiro a botar dinheiro no bolso dele. Foda. O Jeff e o Brian, se estiver assistindo, corta isso aqui, bota no TikTok, vocês vão ver. O Jeff e o Brian, no começo, eu Sim. trouxe esses moleques pra São Paulo, fui até o Rio de Janeiro, a gente comprou Play 5 pro Jeff, a gente virou parceiro, amigo. Foda. E eles entenderam o game de vender produto na internet, monetizar, porque eu, de fato, despertei isso neles. Foda. E uma Muito coisa que eu maneiro. acho assim, Vários caras que estão no mercado hoje, eu mostrei pros caras que dava você ganhar foi lá dinheiro e na internet. mostrou... Olha que doideira. Mano, e a Muito palavra que eu louco. tenho que falar é tipo, caralho. Caralho em que sentido? Porra, 2 coisas que não sei se quem tá assistindo percebeu. Se ele escalasse somente com o influenciador do modelo tradicional, que é pagando R$500 aqui, R$1.000 de Eu ia gastar influenciador, dinheiro. porra, tu ia gastar 1 trilhão de dinheiro e não ia conseguir escalar. Porque se tu tiver no zero com, sei lá, com 5 mil de caixa, tu já tá fudido. Porque pra pegar um influenciador grande, às vezes, tu vai gastar todos os teus 5 mil. Mas você conseguia pegar, sei lá, 20 influenciadores se você E quisesse. eu não investi R$1, mano. E não investir R$1. Eu só fechei Foda. na parceria. Foda. Mostrando pra ele que ele ganharia muito mais. E sendo dessa mais forma. justo. E sendo mais justo até com o influenciador. Porque Porque ele não ia ganhar só a sabem o migalha. valor deles. Eles não sabem o valor Total. deles. Não, se Total. você tá pagando 3 mil por um stories, amor, o que você tá Você chama de recebendo, ganhar. putz, a marca tá ganhando A gente 10 fez vezes uma mais. ação, porque isso aqui é... Eu não falo meus produtos, né? Mas a gente fez uma ação que a gente colocou 5 mil no influenciador. Voltou 50. Pô, 10x. Exato. Só que a diferença é que é o seguinte, E ele não quis porcentagem. ele não quis porcentagem. E eu ofereci. Mas por quê? Ai, não, porcentagem... É o seguro. Pode eles alguém, querem o pode seguro, alguém me é. roubar. Por quê? É a mente que o cara pode até estar empreendendo, porque influenciar é empreender, mas o cara é CLT. A mente é do CLT. É a mente escrava. A é mente do escrava. diabo. O cara tem a Exato, mente de... presa. E tudo bem, se eu quero te libertar, mas se tu quer ficar preso, fica tranquilo. Eu sou livre. Eu te liberto, eu não, quer dizer, eu não vou te libertar, vou te pagar o que você acha justo e vou ganhar 10 vezes em cima. Mas a culpa não é minha, a culpa é sua, você que escolheu, certo? Excelente pensamento. Ah, não, Enfim. você é cruel. Mano, Foda-se. e depois que eu ensinei esse negócio lá no KiwiCast, que viralizou, tem mais de 12 milhões de views o corte. Sim. Caraca. Eu recebi um direct, aí tem um moleque lá, vários, manda assim, chamei os influenciadores e não me responderam. Porra, aí vai... Você entra no Você perfil chamou do cara... quantos? Não. Você entra no perfil do cara, perfil privado, Sim. a foto de perfil totalmente amadora. O mínimo Com a que você blusa precisa do Flamengo. fazer... O mínimo que você Copo de precisa fazer é cerveja ter um na mão. posicionamento mínimo. Sim. Pra despertar interesse De do um influenciador te profissional. responder. Você quer propor uma proposta de negócio pro cara, mas seu Instagram parece de uma criança, de um feto. Exato. Tá ligado? Se posiciona pelo menos como um homem ou como uma pessoa que de fato possa gerar um resultado. Sim. A imagem vende. Aí o influenciador entra no seu perfil e encontra lá um perfil totalmente amador de alguém que não produz nada, que... E faz Como diferença. é que o influenciador que trabalhou anos pra construir audiência vai confiar Ele de a fato vida? vai achar que vai ser roubado. Tá louco. Exato. E detalhe, a galera pensa, eu tenho que parecer bem sucedido pro influenciador. Não, não é isso. O que você tem que parecer é alguém que está em movimento. Então, se o cara vê uma foto sua num escritório pode ser teu quarto, mas pega ali a melhor parte do teu quarto Claro, e posta essa foto. posicionamento, bicho. Posta você, eu gosto de. Eu não ando social, mas eu ando com roupa assim. Beleza, então
anda com aquele estilo de roupa, tira a melhor foto que você puder. No teus stories, mostra sempre você trabalhando, produzindo, etc. O cara vai te dar credibilidade, né? Agora, pô, tá lá com a blusa do Flamengo, um copo de cerveja e boné da Adidas. Fumando narguilé. Queridos, irmão, ninguém... queima a blusa de time, por favor. Cara, que raiva que me dá isso. Que esses caras, eles aprendem, por exemplo, com um corte desse. Sim. Só que eles executam e não dão certo. A culpa é de quem? Do Guerra, que falou, e a culpa é do mercado. Você é o guru que, ele porra, tá enganando. nunca assume a responsabilidade. Vitimista. Sim. Cambada de gente vitimista. Sim. Você só começa a ganhar dinheiro de fato e avançar na vida quando você para de ser vitimista. Ah, a culpa é do governo. Ah, a culpa é do meu pai. Ah, a culpa é da minha mãe. Ah, a culpa é dos meus amigos. A culpa é de todo mundo, menos sua. Sim. Saca? O cara não assume uma responsabilidade. Sim, termina um casamento, a culpa é do meu cônjuge. É sempre um pro outro transferindo a culpa. A culpa nunca é de você, nunca. Eu comecei a crescer na vida quando eu comecei a assumir a responsabilidade. Eu também. Minha vida tá uma merda, mas, pô, a culpa é minha. Eu também. Deus tem promessa pra sua vida, mas Deus não vai descer na difícil. terra e executar por você. Você tem que fazer pelo menos o seu papel. processo foi sofrido, né? Foi. Aí eu fico puto, mano. Sim, Mas é isso, é aí que você cresce. E ainda tem outra coisa. Aí o cara fez tudo isso, botou lá a foto bonitinha, tá botando nos stories, e aí chega e fala assim, eu fiz tudo isso, mas ainda assim nenhum influenciador me respondeu. Mas ele chamou 10, tá ligado? 10 Quantos- com milhões de Exatamente. seguidor que nunca vai ver a mensagem dele. Exatamente. Começa Quantos com você falou? micro-influenciador. Com quantos você falou? Eu te garanto que se você mandar mensagem pra 1000, alguém vai te responder. Mas você acha que ele tá disposto a ficar no quarto dele mandando mensagem pra 1000 pessoas? Não tá. Mas ele quer ganhar 1 milhão em 2 semanas. Exato. Exatamente. Mas não tá Ele quer o disposto a fazer. resultado, ele quer o Ele resultado. quer o- Agora ele o quer o processo é difícil. É. É difícil. No início é difícil. Depois, hoje a gente olha aqui, a gente tá sentado conversando e as coisas estão. A gente tá faturando. girando. Não tem. Graças a Deus, né? Não tem, mas a gente pagou um preço. Sim. Agora, você quer pagar o preço? Você não quer. A pessoa não E quer. o preço é alto. É alto, mas a pessoa tem a vida que ela merece. Se você tá assim, ferrado, hoje e tal, é porque você merece isso. Sim. Agora, você precisa olhar o que você precisa, aonde você precisa crescer. Olhar, tipo assim, eu quero ter tal resultado. O que o fulano fez pra ter esse resultado? Não é só, tipo assim, olha lá o fulano. Olha o resultado que ele tá tendo. Tá bom, e você tá deitado no seu quarto. Tu não faz porra nenhuma pra ninguém. Você quer ter esse resultado? É só falar. É igual quem fala que quer ganhar na Mega Sena, mas nem joga. Tipo, eu quero ganhar na Mega Sena, mas tu nem joga. O cara nem joga, né? Não faz... Tipo assim, não faz sentido, cara. Entra pro jogo, aprende a jogar. Aprende a jogar. Faz a sua parte, né? Exatamente. Total. Aprende a jogar que você vai ter resultado. Não tô dizendo que vai ser da noite pro dia, porque não é. Não é. A gente tá nesse mercado há 10 anos. Eu ainda fui mais resistente do que ele. Nossa. Ela veio com o cabelo puxado assim, ó, eu batendo nela. Não, eu não tinha coragem. Eu falo, eu não tinha coragem. Então, Rafaela casou comigo. A minha forma Só de... que, quando você fala, eu não tenho coragem, você aceita a realidade como ela é. E aí você tem a chance de mudar. Exatamente. Agora, quando você não tem coragem, negligencia isso e começa a criar coisas na sua Historinha. cabeça, você não consegue mudar. Porque, de fato, você não assumiu que você... A Rafa Não casou, tinha pra coragem. você ter ideia, na época que a gente tava fazendo as coisas, a Rafa casou comigo, ela tinha o salário dela de CLT, a gente já tava fazendo uns 30, 40 mil por mês, e ela não tinha coragem de largar o salário de 2 mil reais dela. Tu acredita nisso? Porque A crença o pai e a da mãe falavam, segurança... é 2 mil, mas é 2 mil certo. Nossa, A crença mano, da que mente. segurança É melhor um na mão absurdo. que 2 voando. Né? Exato. Exato. Isso te limita. Então, a forma que eu fazia era assim... Você tá precisando disso? Eu vou lá, dou o dinheiro, você vai lá. Vai lá. Vai sofrer lá, daqui a pouco eu vou. Era assim, porque eu não tinha coragem de largar, sabe? E a pessoa fica presa nisso. Fica presa no certo. É os 2 milzinho ali, é um salário mínimo, mano. Cara, Inclusive, até pra estar aqui no podcast, a Rafa tava em casa falando assim, acho que eu não vou participar não, porque eu fico nervosa, eu tenho timidez e... Eu falei pra ela assim, eu falei, cara, você... Todas as mulheres que eu... tinha timidez, eu não todas tenho as mulheres que eu conheço, assim, pelo menos da idade da Rafa, com o perfil dela, são as mostradoras de bunda. Uhum. A Rafa é uma pessoa que se tu conversar com ela, ela vai te falar sobre filosofia, vai te falar, sobre arquitetura, vai te falar sobre projeto, ela é foda nessas coisas. E na comunicação também, eu peguei uma Rafa que era o bicho do mato pra uma pessoa que chega em qualquer lugar e faz amizade. Então eu falei pra ela assim, cara... Ela falou assim, você acha que eu tô pronta pra começar um projeto como esse? Eu falei, você não tá somente pronta, você é a professora. Uhum. Você é a 01, tá ligado? Você é foda nessa parada. Então joga aí nos comentários, Rafa, você é foda. Ai, gente, porque ela tava, né, toda receosa, né, pra estar aqui. Mas graças a Deus, tá aqui do meu lado. E uma coisa que eu ia falar, Guerra, é o seguinte. Eu acho que todo mundo tem uma energia diferente, né? Então, ou seja, se eu pedir pra você... dar uma estratégia, você vai dar uma estratégia, eu vou dar outra, a Rafa vai dar outra e tal. Pra gente já começar a caminhar pro final,
eu queria perguntar pra vocês dois. Cada um na sua, não pode roubar a ideia do outro. Ah, tá. E se tu roubar a minha, eu vou falar, ó, roubou a minha. Se vocês estivessem do zero, beleza, o Guerra, se você perdesse, não o seu conhecimento, ficar só com a sua sabedoria, vamos botar dessa forma, mas se você perdesse toda a grana, se você perdesse o networking, se você perdesse tudo e hoje você se visse na casa dos seus pais, no seu quarto, beleza, com R$300 na conta e você quisesse mudar de vida, óbvio que tu não vai ser milionário, mas se você quisesse mudar de vida, o que você faria? Eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Se eu não perdi meu conhecimento, o que eu tenho mais de valioso hoje? Meu conhecimento. Certo. Dinheiro acaba. Dinheiro, um dia eu posso gastar tudo. Sim. Dinheiro você pode fazer de novo. Sim. Né? O que você não consegue recuperar? Tempo, somente tempo. Tempo Certo. passa e você comprar de novo. Conhecimento e sabedoria é uma coisa que também não se compra com dinheiro. A não ser que conhecimento te traz, de fato, você consegue comprar acesso, etc. Mas a sabedoria é através de vivência e experiência da vida. Ponto. Certo. Se tirarem tudo de mim e eu continuar com o meu conhecimento, com o que eu sei até hoje, em 3 meses talvez eu vou me reerguer, saca? Foda. Então tu seguiria o caminho do lançamento O perpétuo. mesmo caminho, lançamento perpétuo, venda de infoproduto, acabou, assim. Você, Rafa, se você tivesse sido expulsa daquela época do teu concurso e com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria? Eu venderia qualquer coisa. Não, defina qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que eu sei fazer. Eu começaria vendendo. Acho que é a forma de você... Se você não tem dinheiro, é a forma de você levantar dinheiro rápido. Certo. Então, você pega... Se você... Vamos botar assim. Se eu sei fazer brigadeiro, eu venderia brigadeiro. Se eu sei fazer bolo, eu venderia bolo. Se eu sei vender... Só não venderia seu tempo. No início, sim. Não, para CLT? Como CLT, por exemplo? Não. Nem Nunca pensar. mais na minha vida. Eu acho que essa é a forma mais burra de você começar. Fazer dinheiro. É. Bom, eu só venderia. Pegaria alguma habilidade, pode ser através do online, sim. Hoje em dia eu tenho esse conhecimento, então eu venderia o online, com certeza, porque é mais escalável por vários fatores. Mas se eu não tenho nem o conhecimento do online, como muita gente não tem, eu falo assim, tô limitado, não sei fazer grana, você sabe fazer alguma coisa. E se você não sabe, o YouTube tá aí para isso, te ensina tudo gratuitamente, você não precisa comprar nada, é só você pegar como fazer tal coisa, você vai ver lá. E aí, meu filho, é botar energia, botar pressão. foda. É só isso. Acho que se eu fosse começar do zero hoje, eu seguiria o seguinte princípio. Se tivesse R$300 na conta, obviamente eu não usaria esse dinheiro para nada. Não gastaria esse dinheiro. Eu simplesmente... Eu gastaria os R$300 no McDonald's. Boladão. Só pra começar do zero. Ou comprar uma roupa, uma Pra blusa mostrar que maneira. exato. Uma Só blusa pra maneira. mostrar que, de Só fato, isso. o dinheiro não determina, não. Exato. Não determina. Mas eu pegaria um produto, com o conhecimento que eu tenho hoje, né? No caso, eu pegaria um produto e eu só focaria numa coisa, numa palavra na minha vida. Ações massivas. Só. Ações massivas foi o que me tirou de uma kitnet em 2 meses. Ações massivas foi o que me tirou do Rio de Janeiro para Alphaville em 2 semanas. Você tá entendendo? Ações massivas. Eu só ficaria falando isso. Ações massivas, ações massivas. Eu acho que a pessoa tem muitas teorias, né? Porque você tem que entender sobre não sei o quê. Mas, cara, tem um produto. Na época eu cheguei a vender Rinodê. Rinodê, pra mim, foi Baita escola, hein? foi uma baita escola, entendeu? Uma baita escola. Eu simplesmente parava como é que é o nome desse negócio que tem obra? Canteiro de obra. Fazia assim, abria um perfume da Rinodê, né? Chamava os peões e falava, opa, tudo bem, amigo? Eu vendo perfume aqui, ó, já espirrava nele. Cheira aí. Esse aqui é o One Million. Pô, tô vendendo, cara. Eu vendo o perfume original, né? Quer dizer, com a fragrância A original. gente sabe o pitch da Rinodê, porque Exato. todo mundo já foi impactado pela Rinodê de alguma forma. Por apenas R$120. Cara, eu quero 4. Eu quero 3. Então, isso o pitch da Rinodê é famoso. Todo mundo sabe, tá ligado? Massa. Enfim, seria dessa forma. Bruno, como é que as pessoas podem te encontrar? Bota aí tuas Aonde? redes sociais, esse tipo de coisa. No Instagram, no YouTube. Bruno Guerra. Digita @Bruno Guerra no Instagram. Tu já tem canal já no YouTube? Já. Tá, foda. Começou a criar lá conteúdo? Foda, legal. Foda. Muita E coisa vamos a lá. aprender com você. O Bruno Guerra agora vai fazer um movimento aí nos dias 5, 6 e 7 de junho. chamado Eu Não Sou Seu Guru. Eu não sou seu guru. Tá, o que tu vai mostrar nesse evento? Eu vou desconstruir todas as crenças que as pessoas e os gurus inseriram na galera. Então eu vou mostrar para as pessoas todas as mentiras que elas acreditam. E mentira, não estou citando personalidade ou pessoa específica. Certo. Mentiras no sentido abstrato. Sim. Tirar crenças
de que as pessoas acreditam sobre o mercado digital e que Sim. impede ela de avançar e mostrar para ela que o caminho é simples e existe um marketing do bem para ser seguido, entendeu? Rapidão, irmão, é porque eu lembrei de uma coisa antes de chegar nesse finalzinho aí. Manda bala. Você tá fazendo uma coisa no seu Instagram que são as cartas. Uhum. O que é isso? Fala pra galera. Ele tá fazendo, galera, vários vídeos, vídeos cinematográficos contando histórias atrás de histórias, etc. Como se fossem cartas que ele tá abrindo ali. Fala pra gente o que é isso. Então, essas cartas, eu gosto muito de escrever. Certo. Então, eu comecei a escrever um livro. E essas cartas são os 9 capítulos do livro. Certo. Então, são 9 cartas. Sim. Cada carta ensina algo que eu vivi e que eu acho que é extremamente valioso. Sim. E que não é ensinado em curso, por exemplo. Correto. Então, são coisas que eu vivi, experiências próprias, que eu sei que pode transformar a vida da pessoa que está lendo de alguma forma. Certo. Então, cada carta é também uma desconstrução. Sim. Então, você retira a crença das pessoas. Então, a carta 1. O que eu gostaria de ouvir quando eu fiz 18 anos? Certo. O que ela fala? Ela fala de que a gente é ensinado, a gente cresce de uma forma, contam para nós uma história desde pequeno que a gente acredita. Quando chega aos 18 anos, né, a gente se depara com uma outra história, que é o quê? Fazer faculdade, não sei o quê, e se não fizer você vai ser pobre e tal. Certo. Quando você chega aos seus 25 formado, você percebe que tudo era mentira. Você está com 25 anos, formado e pobre. Sim. Então, assim, eu conto os caminhos que eu segui e que eu gostaria de ouvir com 18 anos. Sim. Sim. A segunda carta, se eu não me engano, chama o superpoder que todo ser humano carrega. Sim. Que eu falo, por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente se espelha em super-heróis. Sim. Então eu achava os super-heróis muito massa. Quando eu me tornei adulto, eu percebi que os super-heróis que eu admirava e que eu admiro, na verdade, são seres humanos. Sim. Então, se eu admiro um cara que é foda e ele é ser humano, eu posso fazer o que ele faz. Sim. E todo ser humano carrega um superpoder em comum, que é o que eu Certo. conto na carta 2. Foda. Aí a carta 3, se eu não me engano, é Até os Gênios Precisam de Paris, Sim. que é uma citação de Nietzsche, na autobiografia dele, que ele fala que até os gênios precisam de Paris, Roma, etc. Sim. Que ele cita o exemplo de que você é muito gênio, mas você precisa estar em terreno fértil. Certo. Então não adianta você ser muito inteligente se você está num lugar que não te impulsiona, com pessoas que não te agregam. Então você precisa estar em ambientes que vão te levar para o próximo nível. E assim vai. Aí são 9 cartas, são 9 ensinamentos, né, através das minhas experiências, que é muito massa, velho. Foda, irmão. Foda Muito demais. maneiro. Bruno, queria agradecer a sua presença, tá, irmão? Obrigado demais aí pelo seu tempo. Você não sabe como é que foi proveitoso, pelo menos assim, pra mim. Pra mim foi maravilhoso. Pra Porra, mim também. Foi porque incrível, velho. Quando a Foi gente incrível. ensina, a gente também aprende. Sim, E ensinar irmão. é o último grau de E a aprendizado. gente aprendeu muito aqui, isso a gente Com certeza. pode dizer. Irmão, Não teria pessoa melhor pra abrir o podcast. não teria. Legal, me sinto honrado. Vamos lá. Galera, avisos finais aí. Se você quiser saber mais sobre esse livro, 48 Leis do Poder, a gente vai deixar o link na descrição aí, na nossa loja da Amazon, fechou? Se você quiser também conhecer a comunidade do Bruno Guerra, o link também vai estar na descrição. A nossa comunidade também, que é Despertando Gigante. Você que é empreendedor, não sabe de porra nenhuma na sua vida, quer ganhar dinheiro, tá em casa, você somente é vamos botar entre aspas aí, um punheteiro safado que mora com os pais e você não quer mais essa vida, beleza, entra aí na nossa comunidade que você vai entender exatamente como sair dessa vida. Fechou? Boa. De resto é isso. Tamo junto e é só o começo. Valeu! Aê.